você não. Fala, gente, sempre bem, sempre bem. Um beijo no coração de vocês. Hoje mais um podcast especial. É um tema importantíssimo. E além de ser importantíssimo, gente, é um tema que não só para concurso, né? É um tema que vai contribuir muito para sua vida, porque eu sempre amei, apesar de não ser, de ser só um amante, né, do assunto, mas sempre amei esse tema que é geografia. E nós temos o privilégio hoje aqui, como sempre, convidados muito especiais. E é um convidado muito, mas muito especial, famoso nas redes sociais e referência no tema. Né? Então vai contribuir muito para a gente bater um papo. Vamos tentar desmistificar um assunto que muita gente, eu acho que na escola, via como chato, via como ruim, via como sem importância. E é extremamente importante e esse cara ele é mestre em simplificar aquilo que a gente vê dificuldade, que é geografia. Mas quem que é o senhor? Se apresenta pra gente aí. Boa tarde, meu nome é Luciano Renato, eu sou aqui de Mauá, um prazer estar aqui com vocês, tá? Aqui no podcast. E eu sou nato aqui de Mauá, nasci em Mauá, né? Mauá. 1976, que Mauá nisso, né? E desde então a minha vida aconteceu aqui, né? E depois eu fui para São Paulo desbravar aí esse mundão de Deus. Mas eu nasci aqui morando no Vila Vitória, né? Minha família é muito grande aqui em Mauá, família de imigrantes italianos, né? Se concentraram todos ali na Elisa Cogueto, na Riachuelo. Então a gente sempre estava ali, reunidos ali. Depois eu morei ali na Avenida das Saudades, né? Em frente ao cemitério. Frente ao cemitério. Frente ao cemitério, perto da igreja Nossa Senhora das Vitórias ali. Ali eu passei boa parte da minha infância, né? E tinha o supermercado do Zezo ali, que eu ia comprar com caderneta, né? Aí, tinha caderneta? Tinha caderneta. A avó falava assim, né? Lu, vai buscar o filão de pão, né? E me dava a caderneta. Aí eu ia, né? No mercado do Zezo. O Zezo ainda é vivo até hoje, você acredita? Mas não tem mais caderneta. Você acredita que esses dias o Zezo tem um supermercado ali no Vila Cis, na Praça da Biquinha, né? Supermercado do Zezo. E eu fui lá, ele era compadre do meu avô. Eu falei, Zezo, tem a caderneta ainda? Ele falou, ó, caderneta não tem, mas a caixinha tá aqui, com o nome de todo mundo que comprava na caderneta. Aí eu ia lá, comprava o filão de pão, né? E o leite tipo C, que vinha no saquinho. Você já tomou leite de saquinho? Tomei. Tinha o leite C, o B e o A. O C era o mais barato, né? E aí eu trazia lá pra avó o filão de pão. E aí eu ia enfiando o braço dentro do pão, assim, comendo miolo. Chegava lá, o pão tava tudo oco por dentro, né? Então a minha infância foi ali, crescendo ali. Comecei ali até a trabalhar. Meu avô arrumou um serviço para mim ali. Tinha um espanhol que morava ali pertinho do cemitério. O espanhol mesmo, ele veio da Espanha. Ele tinha uma fábrica de sapato lá na Espanha. Separou da esposa. Perdeu a fábrica para a esposa, né? E aí veio pro Brasil e montou uma sapataria no Vila Vitória. Eu já estava com uns 10, 11 anos, o vô falou, tem que trabalhar. E me arrumou um emprego lá com sapateiro, com espanhol. Trabalhei lá uns 6 meses lá com sapateiro. Primeiro emprego foi sapateiro. Primeiro emprego. Tanto é que você tem preparatório aqui para a Polícia Militar, né? Isso. E o que me marca, né? Isso há mais de 40 anos. Eu lembro que a Polícia Militar, os bombeiros, né? Eles vinham nesse sapateiro trazer os coturnos para engraxar. Eu não sei como que era isso, né? Se hoje engraxa no quartel. Tem uma máquina no quartel lá, alguns. Ah. No Copom tem essa máquina que você coloca lá, você aperta o botão e ela engraxa sozinho. 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 Coloca a boia. É tecnologia. Então é novidade, né? Novidade. Mas eu me lembro disso porque quando eu era 10 anos, eu lembro que eu enfiava o braço dentro do coturno, o coturno vinha até aqui, ó. Dentro do meu braço. Tão grande que era o... O coturno era grande, mas o meu braço era pequeno, né? E aí eu tinha que engraxar aquelas botas do bombeiro lá, engraxava. Quando eles vinham, ficavam todos felizes, né? Tava brilhando a bota do bombeiro. E aí foi meu primeiro trabalho ali. E dali em diante eu fui trabalhando, né? Com outras coisas. E eu falo na escola, os alunos gostam muito que eu conto essa história, né? Que quando a gente é criança, a gente tem fome, né? E eu lembro que aqui no Vila Vitória, não sei se você lembra, que tinha uma rotisserie que chamava Frangalho. Não conhecia. Ali perto do Barão de Mauá. E aí quando dava assim, porque eu estudava à tarde, né? Trabalhava de manhã e estudava à tarde. E aí o espanhol falava assim, Luciano, você não quer buscar uma marmita pra mim? Eu falava, busco sim, né? E eu com uma fome, né? Eu pensei que ele ia me mandar buscar 2, né? Ele pedia pra mim buscar uma.
Aí eu chegava no frangalho com fome. Pensa um garoto de 12 anos com fome, num frangalho que tinha tudo ali, né? Aí eu falava pra moça da rotisserie, dá pra senhora colocar aí carne louca, frango assado e tal, mas coloca 12 ovinhos de codorna por cima. Aí ela colocava, Caio. Eu lembro de como se fosse hoje. Aí ela colocava, aí eu pegava a marmita, cara, com 12 anos. Abria assim, ó, desembrulhava e vinha comendo os ovinhos de codorna. Lá do viaduto da Avenida de Saudade até lá os cemitérios. Olha. Todo dia eu comia 12 ovinhos de codorna. Ele é o verdadeiro Maurício, pai. Não passava fome, não. Por quê? Eu ficava ali, né, limpando sapato, aquele cheiro de tinta, né, graxa, tudo. Dava fome no menino. O senhor pegou então o Mauá na época que parecia interior, me parece. Eu tô contando, eu tô sentindo interior. Eu isso aí. lembro, não, pra você ter ideia, eu lembro de quando estavam construindo o viaduto ali da Avenida da Saudade. Tá. O Bernardo, né? Como é? Bernardo? Não recordo. Eu sei qual que é o vilão do seu nome. É. Eu me lembro quando ele estava sendo construído, em 1994, por aí. Eu ficava sentado ali olhando as obras Olha. sendo concluídas, né? Então a minha vida foi assim. Aí, depois que meu avô arrumou esse serviço para mim, eu não parei mais. Aí foi trabalhando. Fui embora. Trabalhei de sapateiro, vendedor de sorvete. Vendedor de sorvete. Vendia sorvete. Ali na Dom José Gaspar tinha uma fábrica de sorvete, que era a fábrica de sorvete Quequé. Aí tinha uma vizinha e falou assim, vocês não querem trabalhar, você e meu filho, vendendo sorvete? Compraram 2 caixas de isopor, cara. Deram uma pra mim e outra pro vizinho lá, o meu amigo. A mãe dele fez uma bolsinha e eu ia lá na Quequé, comprava 100 sorvetes por 30 centavos, lembro até hoje. Vendia por 50, o de água, né? Uhum. E o de leite, R$1. R$1, se era um cruzeiro, eu não lembro. Eu sei que eu vendi os 100 sorvetes todo dia. Vendia. Vinha com o bolso cheio. Olha. E aí peguei gosto, né? Dinheirinho, né? Aham. Comprar as coisas da gente, então peguei gosto. E assim fui trabalhando. Aí um tio meu começou uma empresa, né? Ali no Sônia Maria. E precisava de alguém que ficasse lá, esperando os caminhões chegarem. Sabe, era uma empresa pequena. Ele conseguiu uma cota lá na Petrobras, naquela época, para revender óleo lubrificante. E eu ficava lá, aguardando o caminhão chegar, abria a porta, descarregava, né? Com 13 anos de idade, né? Comecei assim. E dali em diante comecei a entrar para trabalhar na indústria e não parei mais. Cresci, a empresa cresceu, cresci junto, né? Eu fiquei nessa empresa dos 13 anos até os 19 anos, né? Depois aprendi tudo ali, passei em vários setores dessa empresa. Essa empresa existe até hoje. Fica ali no É Sertãozinho. empresa do que lá? Hoje, ainda eles fabricam óleos lubrificantes. Na época se chamava AGCOM, né? Fica ali na rua Doutor Ulisses Guimarães, ali no Sertãozinho. Tá. Ah, hoje é uma holding, né? É grande. É grande, porque hoje eles têm indústrias de óleos lubrificantes, tem empresas de solventes, tem transportadora, né? Um dos irmãos do meu tio mora lá em Houston, no Texas. Ah, então Então é coisa grande. coisa grande. E a empresa existe, só que aí eu saí fora, fui fazer um intercâmbio na Inglaterra em 97, né? Quando eu trabalhava lá, peguei todo o meu fundo de garantia, a empresa fez um acordo comigo, aí eu fui estudar fora. Estudei lá em Londres, né, em Cambridge. Fui estudar inglês, né? E aí estudei, voltei para o Brasil, aí segui outros caminhos na área comercial, entrei em outras empresas, né, empresas até concorrente da qual eu trabalhava. E aí eu fui trabalhando na área comercial, aprendendo a vender, né? Porque ser vendedor, você tem que ter um pouco um pouco não, digo, você tem que ter muita expertise nisso, né? Saber lidar com clientes, saber como se portar, conhecer o produto a fundo, né? E tem que ter as metas que você tem que bater. Então, eu fui me aperfeiçoando, fazendo curso, comecei a trabalhar na área comercial. Aí eu gostava de vender. Tudo que eu pegava eu vendia, né? Até eu falei pra você que ia contar uma história do Chuchu, né? Do Chuchu. Pra você ver como é que tem gente que nasce vendedor, né? É. Ainda antes, né, de desbravar a indústria, quando eu era jovenzinho, antes do sorvete lá, no fundo de casa, lá no ali no Vila Assis, né? Não, Jardim Anchieta, perdão. Tinha uma vizinha que tinha um pé de chuchu na casa dela. E era a vizinha de fundo do meu pai. E o pé de chuchu, você sabe, né? Ele cresce e rama. Rameiro. As ramas... E a rama do pé de chuchu da vizinha, nem lembro o nome da vizinha, não sei se ela é viva ainda, passou pro lado da casa do meu pai. E os melhores chuchu
eles dão nas pontas, né? Eita. Aí o que eu fiz? Um dia, acordei lá num domingo, tem a feira ali da Luiz Antico, tem até hoje a feira de domingo. Peguei, comecei a colher todos os chuchus, sem falar pra ninguém. Comecei a colher os maiores lá, que ramou pro lado de casa. Botei numa sacola, peguei um plástico preto do pai, fui na feira, estendi o plástico no chão, fiz os montinhos assim de 3 em 3, né? Acho que foi uns 30 chuchu que eu peguei. Mas fiz lá os montinhos, 5 montinhos, e fiquei sentado lá, oferecendo chuchu, né? E aí, o que foi engraçado? Que a vizinha, que o pé de chuchu era dela, passou na feira e falou assim: Nossa, Luciano, eu vou querer levar o seu chuchu, porque o seu chuchu é maior que o meu. Ela comprou quase tudo, cara. E eu vendi o chuchu Dela pra ela. dela pra ela mesma. Fala se eu não sou um vendedor nato. É nato. Quem é que faz isso na vida? Ninguém. Que vende uma coisa que é da própria pessoa, né? Essa aí zerou o game, hein? Zerou, cara. Rapaz, eu falei, nossa, eu sou bom mesmo pra vender, né? E aí eu peguei gosto e continuei. Fiz curso, né? Me aperfeiçoei. Como vendedor. Como vendedor. Porque a gente tem que se aperfeiçoar, né? Tem que ter o conhecimento, como fazer, as estratégias, né? Trabalhei até na lista telefônica. Lembra do Guia Mais? Eu lembro do Guia Mais. Páginas amarelas? Lembro. Yellow Page, né? Nos Estados Unidos é Yellow Page. Aham. Aí eu trabalhei na telefônica, vendedor de lista telefônica. Vendia lista. Olha que interessante, Caio. Tudo é aprendizado, né? Tudo a Aham. gente aprende nessa vida. Não era a época de smartphone, nem celular. Celular já tinha celular nessa época, né? Mas era aquele celular só que faziam ligações apenas, né? E aí o que eu fazia? Eu entrei na telefônica como trainee, né? A telefônica abriu um processo seletivo e contratou jovens, né? Uhum. Que queriam ter uma carreira promissora. E aí eu fui contratado, trabalhava lá na Gomes de Carvalho, da Embibi, né? Da Embibi. Eu ia para lá como trainee, fiquei 1 ano treineiro lá para vender publicidade. Aprendi tudo. Como entrar no cliente, como descobrir o que o cliente precisa, as perguntas corretas que você tem que fazer, né? Saber fazer a venda bem feitinha, Uhum. começo, meio e fim, e fechar a venda. Aprendi tudo isso na telefônica. E na época, Caio, não havia... Havia computadores, mas a gente não tinha tempo para elaborar layouts, né? Então, o que eu fazia? Quando chegava em casa, eu almejava o que eu ia vender no outro dia. Assim, tipo assim, os títulos, né? Tá. Lá, tipo assim, amanhã eu vou querer vender em pizzaria, em distribuidor de água, né? Em delivery, floricultura. Aí eu pegava jornal, revistas velhas, né? Eu cortava mesmo com cola, tesoura. Eu fazia um pré-layout de uma floricultura Uhum. no tamanho ao qual eu vendia, porque a lista telefônica são vários quadradinhos, Sim. né? 3 centímetros, 6 centímetros. Aí eu fazia isso na mão com cola, colocava numa pastinha por título e no outro dia saía vendendo, procurando uma floricultura. Aí quando eu chegava na floricultura, o cara queria saber o que ele está comprando, né? Porque se Sim. você vender publicidade, você está vendendo sonho, né? Claro. E uma vez aconteceu até um negócio engraçado no telefone que eu vou te contar depois que eu acabar aqui. Aí o cliente chegou, o que eu estou comprando? Aí eu já tinha algo para ele visualizar o que ele ia comprar. O que é um anúncio 3 centímetros, né? Uhum. O cliente não sabe. Não sabe. Então eu fazia um layout à mão cortado e mostrava para ele. E com isso eu conseguia ter o meu ganho, né, mensal, né? Porque o vendedor acorda desempregado todo dia. Todo dia. Todo dia você tem que correr atrás. E aí eu conseguia ser produtivo na empresa, né? Tanto é, depois eu entrei em outra empresa de lista telefônica lá no Paraíso, e aí as reclamações que eu tinha, você não acredita quais eram. Qual que eram as principais As reclamações? reclamações era de uma mulher, a empresa, né? A dona Sandra, ela falava assim, Luciano, eu tô recebendo ligação aqui que os clientes estão falando que você está hipnotizando eles. Ô, louco. Hipnotizando. É, porque eu me envolvo tanto no negócio, eu compro tanto a ideia que eu me envolvo com o negócio da pessoa, né? Aí eu começo, sabe, sangue nos olhos, assim, Uhum. como se fosse seu. Uhum. E aí eu falo com entusiasmo, e a pessoa assim, né, vai crescendo, vai acreditando em tudo aquilo mesmo.
Só que depois ela vai pensar, falando, não é pra mim aquilo, o valor é muito alto, sei lá, alguma coisa assim. E a pessoa falava que eu hipnotizava. É tipo uma hipnose, né? Hipnose mesmo. Eu achava engraçado isso, né? Porque era uma reclamação saudável, né? Saudável, porque tava fazendo efeito o trabalho. Tava dando efeito. Não era uma reclamação por conta de algo errado, né? Isso. Mas aí eu voltava no cliente, falava, ó, a senhora não entendeu, o que foi que a senhora não entendeu? Mas quando que foi dessa transição, então, que eu vou virar professor? Porque sempre fui vendedor? Sempre. Foi assim. Então eu sempre fui vendedor, né? Aí trabalhei muitos anos com vendedor. Aí vendi lista telefônica, vendia caixão, vendia cirurgia plástica, já vendi cirurgia Mas plástica. vamos pro par. Como é que faz pra vender caixão? Então, caixão, existe uma empresa que fabrica os caixões, Sim. né? E aí, não sei se você já percebeu, aqui, por exemplo, na nossa região, não tem funerária. Não tem Mauá? Você lembra de alguma? Eu procuro nem ver, nem saber. Não. São coisas, não sei hoje, tá? Porque isso lá atrás não havia, né? Não sei se mudou alguma coisa. Mas, ó, em Mauá, em Ribeirão, em Santo André, em São Caetano, não tem funerária. As funerárias ficam lá em Rio Grande da Serra. Ah, tá. Não sei por quê. Não descobri o mistério. O motivo. Mas, enfim, então, a empresa que eu trabalhava era uma marcenaria, fabricava caixões, especialistas, né? E aí eu vendia esses caixões nas funerárias, eu visitava funerária. Tanto é que uma vez eu visitei uma funerária lá em Rio Grande da Serra. Rio Grande da Serra tem 4 funerárias, 4 ou 5, né? E aí era hora do almoço, bati lá, ô de casa, né? Que eu já entro assim, brincando, né? Pra não mostrar que é vendedor, né? Aí eu bati e ninguém atendeu. A luz tava lusco-fusco, assim, meio, né? Na penumbra. Bem cara de funerária. Cara de funerária, um negócio meio estranho, tava um dia meio nublado, né? E aí eu fui entrando, porque eu tenho que ser, né, ousado. Fui entrando, Caio. Nada. Aí bati palma lá. De repente, cara, um caixão começa a mexer assim a tampa. Tá brincando. O vendedor tava dormindo dentro do caixão, que era hora do almoço. Cara, eu levei um susto, cara. O cara levantou assim, o senhor era velhinho, bem velhinho, né? Ele levantou, Caio, ó, perna pra quem tem, velho. Não vendeu o produto? Eu não, levei um susto, cara. Porque eu também estava despreparado naquela hora, né? Eu vi que tava tudo quieto, o cara levantou, saí correndo. Aí fui embora, essa foi engraçada. E aí eu fui vendendo outros produtos. Cirurgia plástica. Cirurgia plástica. Eu comecei a vender cirurgia plástica numa época que a cirurgia plástica era muito cara. Ainda é hoje, né? Sim. Mas teve um período lá atrás que era mais caro ainda, né? Só quem fazia cirurgia plástica, quem tinha muito poder aquisitivo, né? Alto, né? Poder aquisitivo alto, ou por recomendação médica e tal. E aí eu trabalhei lá na Bela Sintra, lá na Paulista. Pouco eu trabalhei aqui em Mauá, tá? A maior parte da minha vida profissional foi em São Paulo mesmo. Conhecendo São Paulo, conhecia tudo. Como vendedor de lista telefônica, Conhecia tudo. eu trabalhava a pé. Então, o meu lema era door to door, vendedor porta a porta. Então eu andava 15 quilômetros por dia, andava, né? Meu apelido lá era pé de boi. Pé de boi? Meus sapatos ficavam tudo estragado, né, cara? Comprava um sapato no primeiro dia do mês, quando no dia 30 o sapato já tava né? Tudo largado. Tudo largado, porque andava na chuva, no sol, né? E aí a cirurgia plástica entrou também no meu catálogo, né? Porque quando você tá na rua, você tem que colocar produtos no seu catálogo. Você já tá na rua mesmo, passou uma oportunidade, você já entra e vende, né? Você não pode perder a oportunidade. Porque você já acordou de manhã, já tomou café, gastou, fez a barba, já gastou, prestou barba, né? Então você já tem um custo ali de saída. Você tem que vender alguma coisa. Eu pensava assim, né? Então tem que ter coisas para vender. Então, se não entrasse em choque com a outra empresa, eu sempre aproveitava a oportunidade, né? E assim dava certo. E aí na cirurgia foi assim também. E você tinha uma central lá na Bela Sintra, eles faziam propaganda na TV das cirurgias, porque o lance qual que era? Era o parcelamento. Eles parcelavam a cirurgia em 60 meses. Faziam, né? Lipoaspiração, abdominoplastia, rinoplastia, né? Então faziam propaganda na TV, aí tinha aqueles 0800, eles ligavam numa central e eu recebia esse mailing, né? Das pessoas que ligavam, e aí eu
chegava no escritório, ligava para a pessoa, agendava e ia na casa da pessoa oferecer o plano, né? E aí ela passava com o médico, fazia o procedimento, aí Sim. entrava no sistema lá para fazer a cirurgia. Então eu vendia isso também. Então E aí depois teve negócio. aí nesse inteirinho, né? Eu já tive negócios. Eu tive uma fábrica de lubrificante aqui em Mauá, que aí a gente vai conhecendo pessoas, né? Sim. Aí lá na Vila Prudente, eu conheci uma pessoa, o seu Natal, ele tinha uma empresa que de mais de 50 anos, uma empresa, né? Chamava Nairu. E aí essa empresa, eles fabricavam o quê? Quando eu conheci. Eles fabricavam, como é que fala? Óleo de mamona. Tá. Você sabe o que é óleo de mamona? É daquela. Os jovens hoje não devem É saber. a gente brincava quando era moleque, aquele negocinho. Então, mas não é esse óleo de mamona. Não é? Não, o óleo de mamona, para os mais, né, mais antigos vão saber, era o óleo que você passava embaixo do carro depois que você lavava. Ah, tá. Antigamente se você lavava o carro no lava rápido e falava assim pro lavador: "Bate um óleo de mamona", que não tem nada a ver com a mamona. A mamona nem entra na história aí. Eu nem sei por que chama óleo de mamona. Que puseram a mamona ali, né? Porque óleo de mamona é caro, que é óleo de rícino, né? Óleo de rícino, né? E de mamona não tinha nada. Na verdade, essa empresa fabricava, era óleo usado com graxa, Tá. ficava um óleo grosso, eles embalavam em frasco de 1 litro e vendiam nos lava-rápidos. Então o cara colocava o ar, lavava o carro, batia aquele óleo, ele um óleo com graxa, ele lubrificava as partes, né, debaixo do carro. Porque antigamente rangia muito, né? Uhum. A suspensão era diferenciada, não é como hoje. E aí eu comprei essa empresa desse cidadão aí, que ele não queria mais, já estava bem velhinho, né? Aí eu e mais 2 parentes meus, nós compramos para fabricar o óleo de mamona. Tinha todo o maquinário lá, nós começamos a fazer. Só que como eu já tinha expertise do óleo lubrificante, aí eu falei assim para os meus sócios, falei, ó, só óleo de mamona, isso aqui vai acabar, os carros agora estão começando a ser modernos, né? Ninguém está lavando mais com óleo de mamona. Vamos fabricar uns óleos lubrificantes? Como eu trabalhei muitos anos na indústria de lubrificante, eu conhecia muito do processo. Eu tive curso até com Jean Perlet, que era o engenheiro-chefe da Mobil Óleo, né? Ele vinha da França. Eu participava dos cursos lá no Instituto de Engenharia, lá na Dante Pazanese. Uhum. Então eu era louco, apaixonado por isso, né? Eu tinha meus amigos que eram engenheiro mecânico, eu me debruçava em cima das questões da tribologia, que é o estudo do atrito, né? Então eu estudava o atrito, porque dentro do motor acontece o quê? O atrito, né? Uhum. E aí eu entendia muito do processo, conhecia os fornecedores de matéria-prima, né? Eu fazia as formulações, porque eu, como trabalhei em compras, eu que fazia todo o preço final do produto para venda. E aí eu tinha a formulação. Né? Hoje em dia nós temos a inteligência artificial Sim. de te dar, mas antigamente não. Tinha. Eu não sei se você lembra, Caio, antigamente tinha um lance de espionagem industrial, né? As pessoas trabalhavam numa empresa e vendiam informações para outra, né? Hoje não tem mais isso, porque hoje está tudo na internet, né? Tudo público. Tudo público. Então, quem tinha expertise valia ouro. Então, eu tinha esse know-how. Eu me considerava uma pessoa com expertise para produzir isso em outros lugares. E aí eu fui fazer para mim mesmo, né? E aí eu comecei a fazer uma marca, aproveitei a marca de 50 anos, criei embalagem que eu conhecia, criei um produto, que antigamente era o óleo mais café com leite, né? Que era o óleo 40, óleo 50, o óleo de câmbio, o óleo ATF, aquele óleo vermelho, né? O óleo hidráulico, a direção hidráulica. Eram esses que eu fabricava. E aí eu comecei a fabricar, eu fabricava óleo hidráulico para máquinas hidráulicas, óleo de corte para as usinagens, né? Vendia para Lipos aí, fábrica de parafuso, todas as empresas. E aí eu comecei a fabricar. Só que eu tenho um problema, né? Qual que é o problema? Eu tenho uma dificuldade com dinheiro. Esse negócio de contas a pagar, receber, isso aí eu me enrolo todo, cara. Eu sei fazer, eu sei vender, eu sei buscar, Sabe eu sei ganhar. sei ganhar o dinheiro. Mas se você deixar eu controlando ali o dinheiro, cara, porque eu gosto de gastar.
Você já viu gente assim? Conhece alguém? Tô conhecendo aqui, eu Que conheço. gosta de Eu gastar? conheço uma mulher assim, minha Mulher? esposa. Acho que eu sei quem é. Então, cara, eu gasto muito, sem controle, sabe? Eu penso que vai dar tudo certo, E né? vai gastando. Só que aí tem o fazer, tem o vender, tem as crises que o mercado passa, tem os governos que entram e saem, né? E nessas aí tem os clientes que não são bons pagadores, né? Entendi. E eu conhecia muitos clientes, porque como eu passei na área de compras, de vendas, eu viajava o Brasil inteiro. Eu conheço todos os estados do Brasil, né? Eu ia em loco lá visitar os clientes, visitar os representantes. E aí eu já sabia para quem vender, só que às vezes você não faz uma análise bem feita, né? E para alguns clientes, como eu era pequeno, eu comecei a vender com o coração aberto. Aí eu vendia, como diz os nordestinos, né? Eu vendia de carrada. Carrada é caminhão fechado, né? Ah, O nordestino fala assim, quando eu vendia, ele fala assim, ó, me manda uma carrada manda uma aí. carrada. Uma carrada é uma carreta fechada. Aí eu fabricava 2.200 baldes de 20 litros, mandava pro cara 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 dias para pagar. Olha que... É na caderneta. Na caderneta, quase um Zezo, né? Zézio. O mercado do Zezo era assim. Então eu picava muito. E o que aconteceu? Eu me descapitalizei. Aí eu tive alguns clientes que me deram um chapéu, né? Que são aqueles araras. Você sabe o que é Não cliente sei o que que é arara? arara. Arara é assim, ó. Na época, né? São pessoas mau caráter, né? Que eles compram de mim, compram de você, compra óleo meu, compra fralda sua, compra creme de leite dele, compra sabão do outro, compra de todo mundo com um CNPJ bom. Ele vai comprando, comprando até paga a primeira. Pra não prejudicar o Não, CNPJ. paga a primeira para ganhar confiança, depois recompra, aí não paga mais. Dá um calote grande. Aí ele pega tudo isso, e geralmente é longe, ele compra longe de onde ele está, né? Em outro estado e tal. E aí ele junta tudo isso, põe uma carreta lá, vai para outro lugar, fecha e some do mapa. Foi isso que aconteceu comigo, né? Eu fui acometido de araras, Uma assim. arara. Arara. É porque aí você não recebe mais. Não adianta protestar o cara. O cara O some. cara some, aquele CNPJ ele não quer nem saber, então. E aí aconteceu umas 2, 3 ocasiões isso aí não tinha mais dinheiro para manter, né? A gente fizemos a sociedade e tal. Aí, para não perder tudo, da fábrica de lubrificante, nós ficamos com lava rápido, né? Que eu sabia também fabricar produtos para lavar carro. Eu comecei fazendo produto para Barão de Mauá, Uhum. sabe, para lavar ônibus. Sei. O Baltazar, né? Barão de É o Mauá. Coronel Baltazar. Coronel Baltazar, ele não sei se tinha, porque faz muito tempo Faz isso, tá? tempo. Ele tinha uma garagem lá na Carijosa, Santo André, Uhum. que é ali que era o lava rápido dos ônibus. O Barão de Mauá, o Januária, né? Lembra disso? Isso. E aí eu conversava com o lavador, ele falava assim, ó, eu quero um desengraxante que você coloque numa garrafa dessa, eu pegue ela, enfie dentro de um tambor de 200 litros, coloque a minha mangueira lá do jato, bato a espuma no ônibus e venho com a VAP e lavo e já fica Já limpo. era. Não queria nem esfregar. É muito trabalho. Eu falei, você quer um produto desse? Eu fiz para ele. Fez? Desenvolvi, cara. Eu desenvolvi um produto tão concentrado, que ele nem saía da garrafa. Ele não saía, tinha que espremer a garrafa, porque ficou concentrado mesmo. Mas a diluição dele era 1:200. Olha. Aí ficou show, né? Aí eu comecei a vender, mas aí foi nesse período. Só que aí o ganho era menor, né? Produto de lavagem, assim, demora mais. E aí também a gente precisa se manter, né? Aí eu falei, não tá dando pra mim. O meu filho Luiz estava nascendo, né? Criança pequena. Uhum. Tem hora, Caio, que a gente não consegue mais manter certas posturas, né? Aí você tem um filho, você tem que ter dinheiro para bancar lá o Claro. leite, né? Então eu tive que rever muitas coisas. Eu falei, não, agora eu tenho que voltar para CLT de novo, né? E aí eu voltei novamente, sem medo de ser feliz. Ok. Eu sou uma pessoa assim, ó. O que é para fazer, Caio? Eu não tenho esse negócio, não. Se É reinventa. professor, é vendedor, é engenheiro. Para mim, cara, é trabalho. Se reinventa. Trabalho é trabalho. Se reinvento. Resiliência, né? Resiliência. Eu vejo assim, eu encaro a vida assim. Então, por isso que eu sou tranquilo nisso. Então, eu já fui
de um ponto para outro tranquilamente. Eu consigo ter essa linha, sabe? E que momento foi essa transição? A transição para Professor. professor. Então, os últimos 2 trabalhos que eu fiz, né, foi me esgotando um pouco. Então, o penúltimo, eu vendia tapete. Eu tinha um patrão que era o seu Raymond Saad Zucchi. Ele foi até homenageado quando São Paulo fez 450 anos. Eu conhecia muita gente boa, sabe? Uhum. Ó, Deus coloca pessoas boas na vida da gente, né? A gente tem que sempre estar grato a Tem que isso ser aí. grato. Eu vou falar pra você, Caio, muitas pessoas, né? A maior parte dos empregos que eu já tive foi por conta do meu QI. Quem indica? Quem indicou? Foi quem indicou. Contato, network, conhecer pessoas, ser honesto, né? Alguém tem que lembrar de você pelo que você é, pela sua, né? Exatamente. Pelo seu padrão que você segue. Então, eu fui agraciado com pessoas que sempre lembravam de mim. E esse seu Raymond Saad Zucchi, ele namorou a Hebe Camargo, Olha. a Ângela Maria. Eita, então, cara, Ele era da altamente alta influente, sociedade. né? É, ele era comendador de São Paulo. Eita. Depois ele me explicou como é que se torna comendador. Como é que se né? torna comendador? Rapaz, isso é um processo. Você tem que ter alguma coisa assim, né? Tem que ter dinheiro, Dinheiro. bala na agulha. Falando simplesmente, como ele me explicou. Você faz um evento lá no Jockey Club de São Paulo, né? Uhum. Para os magnatas de São Paulo, convida todo mundo na faixa, é um evento bom, né? E aí tem uma associação lá que você compra esse título por conta desse evento, e aí você é. Que deve ser valores aí, absurdo. Eu não sei valores, eu não sei, né? Não entrei no mérito, mas ele me explicou mais ou menos como ele fazia isso. E aí ele se tornou comendador comprando um título, né? Como até tem o Chiquinho Scarpa, que ele é conde, né? Conde. Só que não foi por comprar, porque ele veio de herança, né, Ah, do tá. pai. Então tem esses. Você ganha um título assim ou compra o título, né? Uhum. E foi assim. Então esse seu Raymond, ele tinha indústrias ali na Moca de Uhum. tecido e tinha também a maior revenda de tapetes persas do Brasil, né? Ele tinha lojas nos pontos mais chiques de São Paulo. E aí ele fechou essas lojas, né? Porque por conta da crise e tal. E aí ele quis fabricar tapetes. Tapetes fabricados na Turquia, na Ok. Índia, né? Tapetes orientais, mas industrializados. E aí ele tinha um remanescente de tapetes orientais feito à mão, um estoque bem alto, né? E ele queria que eu vendesse para ele. E aí ele me lembrou de mim, que eu já tinha feito um trabalho para ele outrora. E aí ele pegava assim o mapa do Brasil, abria nessa mesa assim e fazia assim: Luciano, agora você vai aqui de São Paulo, você vai até Salvador. Riscava assim, ó, caneta. Só que você só vai entrar em cidade acima de 200 mil habitantes no mapa. E eu riscava lá, fazia um planejamento no Excel, né? Quanto eu ia gastar. Até falo para meus alunos isso hoje. Eu uso esse exemplo, né? Porque na geografia, eles. Para que você usa o mapa? Para que você tem a escala? Para que serve isso? Aí eu explico, eu dou esse exemplo, o que aconteceu comigo. Falei, ó, se eu não souber que 1 centímetro no mapa, falando de escala, né? Ele vale tantos metros no mapa, e como é que eu vou calcular quantos quilômetros eu vou andar, quanto de gasolina eu vou precisar, quanto tempo eu vou demorar para chegar? Então eu uso esse exemplo na geografia, né? Esses centímetros no mapa, essas escalas são quilômetros equivalente. Cada mapa tem uma escala. 1 por 200 milhões de centímetros. Aí você tem que transformar os 200 milhões de centímetros em quilômetros, né? E aquele 2 pontos, né? 200 milhões. Aquele 1 significa dizer que 1 centímetro de régua no mapa equivale à medida que está Descrita lá descrita de quilômetros. Tá. Aí você transforma em quilômetros, porque está em milímetros, né? Ok. Ou em centímetros. Você transforma para quilômetro, faz a regrinha lá de 3 e tal. E aí você vai saber quantos quilômetros. Aí você pega a régua, deu 10 centímetros. Ah, se está dizendo que a escala, cada centímetro é 2.000 quilômetros, 2.000 é muito, né? 500 quilômetros, vai dar 5.000 quilômetros, né? Ok. Então é assim que você usa a escala. E eu fazia isso, aí eu viajava, já ficava 30 dias fora de casa. Eita. Isso foi cansando, né? Aí eu conversava muito com a Flávia, minha esposa, ela também é professora, bióloga, né? E ela falava assim, Luciano, você tem que fazer outra coisa, você tem que ficar mais perto, agora tem o Luigi e tal, não pode ficar tão longe. Aí eu comecei a fazer a faculdade de geografia, né? Na Unimes, lá em Santos. Comecei a fazer, e aí fui
enquanto terminava a faculdade, que eu não podia dar aula, né? Eu fui trabalhando com outras coisas até eu finalizar. Eu falei, quando eu finalizar a faculdade, eu vou procurar uma escola para me dar aula. Escuta só que ainda vai ter história, hein? Aí, beleza. Aí saí lá do Seu Remo, né? Ele fechou lá o processo dele. E aí eu fui trabalhar na Yakult. Yakult? Yakult. Lactobacillus vivos, casei xirota. Eu tomava. A sua microbiota, né? Eu tomava. 40 milhões de lactobacillus vivos. E eu vendi. E eu, na verdade, eu entrei lá como assistente de vendas. Só que assistente de vendas, né? Eu já fui gerente de vendas. Você vê. Eu conheço pessoas se tiver que já foi gerente. Se falar para ele trabalhar de assistente de vendas, ele nunca mais não vai. Tem gente que não se rebaixa. Só que lá na Yakult é diferente. Esse nome não quer dizer nada. É o assistente de vendas que ajuda aquelas comerciantes que empurram o carrinho, sabe? Entendi. Aquelas pessoas maravilhosas, né? Entendi. Elas são gente tão boa, cara. Se Que vai... Tem mulheres com muita idade que faz aquilo. Eu lembro, né? até hoje que passava na rua de casa. A Yakult. Eu gostava de trabalhar lá. Só não tinha uma coisa que eu não gostava, que tinha que ir de sábado, sabe? De sábado é osso, né? Pra empurrar o carrinho de sábado. Aí você tinha que ajudar elas a empurrar o carrinho. Eu trabalhava em São Bernardo. Tem uns top lá, né? E aí eu falei, bom, vou ficar aqui até quando dá, né? Aí fiquei 5 anos lá ainda, na Yakult. Até terminar a faculdade. Terminei a faculdade, aí comecei a procurar uma escola. Adivinha onde que eu achei uma escola que me ofereceu aula? Mauá. Não foi, não. Ouro Fino, lá em Minas Gerais. Eita. Você conhece Ouro Fino? Eu já ouvi falar, Sul de Minas. mas nunca fui. Terra do Menino da Porteira. Isso. Toda vez que eu viajar... Pela estrada de Ouro Fino. Aí eu fui para Ouro Fino, trabalhar numa escola. No sistema COC de ensino, né? Aí cheguei lá, fiz a entrevista, gostaram muito de mim. Aí o dono da escola falou assim, você pode começar semana que vem? Eu falei, posso. Ele falou, você mora aqui aonde? Eu falei, e agora, né? Eu moro aqui aonde? Eu moro em Mauá. Se eu falar pra ele que eu moro em Mauá, como é que ele vai querer que eu trabalhe pra ele? Só que meu sogro mora em Ouro Fino, mora a 14 quilômetros da cidade, né? Eu falei assim, eu moro lá em Crisólia. Aí ele falou, tá bom então. Como que você vai vir lá de Crisólia pra cá, 14 quilômetros? É muita coisa. Eu falei, sabe nada, 200 quilômetros, é lá em Mauá que eu moro. Aí ele falou, tudo bem, segunda-feira eu tô aí. O que eu fazia? Eu pegava o ônibus na segunda-feira aqui, ó, 4 horas da manhã, descia lá no Tietê, pegava o ônibus que ia até Campinas, chegava em Campinas 9h30, pegava outro ônibus até Ouro Fino. Meu Deus. 11 horas eu chegava em Ouro Fino. Eu arrumei uma pousadinha bem do lado da escola, me hospedava na pousada, almoçava e ia dar aula 1 hora na segunda-feira. O turno da tarde, né? Ok. Aí ficava dando aula na terça, quarta, na quinta-feira eu voltava pra Mauá. Aí ficava na pousadinha. Ficava na pousadinha. Fiquei assim quase 1 ano lá. Mas compensou? Não. Ah, tá. Não compensou. Tudo que eu ganhava ficava nessa viagem. Ficava na pousadinha. Mas eu tava adorando dar aula. Falei, nossa. E a Flávia segurando a peteca lá em casa, né? Que ela também trabalha, né? Uhum. Mas ficou elas por elas. O que eu ganhava... Mas, Caio, eu precisava aprender a dar aula. A dar aula, aprender. Eu precisava aprender como é que faz, planejamento, né? Eu quero saber. Então eu falei, não importa, onde for eu vou. Olha aí. Quem quer faz, né? Quem quer faz. Não tem esse negócio de desculpa. Não tem desculpa. Só que aí eu tinha também outras pessoas que trabalhavam no meio da educação. Aí apareceu uma oportunidade ali no Carlina. Mauá. Conhece a Vila Carlina? Perto do Sertãozinho? Sei, conheço. Vila Carlina, Sim. né? A Clara, muita amiga nossa, era subdiretora lá. Só que era uma escola estadual. E aí eu não tinha concurso, né? Só que eu era eventual. Aí a Clara falou assim, Luciano, eu tenho uma proposta para te fazer. Pra você não precisar ir mais pra Minas. Falei, Clara, não preciso não. Não tá dando não. Tô ficando sem dinheiro. Aí ela falou assim, cara, só que senão você tem que fazer um combinado. Falei, não, faço qualquer combinado com você, eu sei que é certo. Aí ela falou assim, ó, aqui nós temos muitos professores, né, que estão de licença, falta, tá doente, acidentado e tal. E o eventual, ele só é acionado quando falta o professor, né? Faltou um, tem que ter um eventual. E geralmente o que acontece nas escolas? Faltou o professor, ele não avisa, vai avisar na hora que começa a aula. Como é que a diretora vai arrumar um Não tem professor? como. Não dá tempo hábil, né?
de chamar alguém que tem os eventuais. E aí eu falei para ela assim, faz o seguinte, eu vou vir todo dia aqui. Eu saía da minha casa ali no Vila Cis, eu ia a pé, para não gastar, né? Agora tem que economizar, né? Sim. Eu ia a pé até o Carlina lá, passava na frente do CDP ali e tal. Chegava no Carlina às 7 horas, sentava lá com os professores, né? E aí esperava faltar alguém. Faltou, eu já, entrava. Entrava. Só que nos primeiros dias, não faltou ninguém na primeira semana. E eu tenho um lema que eu aprendi lá com meus pais, né? Você não pode ficar parado. Eu tenho um comichão. O que eu fazia, Caio? Ô, Clara, diretora, posso pintar ali a escola ali fora? Tem tinta? Olha. Posso cuidar do jardim? Não, Luciano, vamos ali comprar flor, você vai fazer o jardim. Aí eu ficava pintando a escola, cuidando do jardim, fazia pipoca para os alunos, né? Em algum momento, limpava, arrumava. Eu, como fiz curso de processamento de dados, eu sou formado em processamento de dados, né? Eu arrumei toda a sala de computação lá, desmontei os computadores, arrumei, coloquei tudo para funcionar. Só que eu tinha uma camisa vermelha que eu gostava dela para trabalhar. Escuta só. Eu não falei que eu passava na frente do CDP? Falou. O que é o CDP? É o Centro de Detenção Provisória. Você conhece? Então, a maioria dos alunos ali conhecia também o CDP. Porque muitos familiares estavam ali. Né? Alguns, não todos, né? E o que acontecia? Como eu estava com aquela camisa vermelha e não tinha entrado na sala, o dia que eu entrei na sala para dar aula substituta, os alunos regalaram os olhos assim para mim. Falaram assim para mim, o que você está fazendo aqui? Você não é LA? Você sabe, né? Você já deu risada? Eu falei, eu não sabia o que era LA. Eu falei, eu sou o quê? LA. Aí eu fui descobrir que LA é liberdade assistida. Exatamente. Eles pensavam, os alunos que me vinham ali todos os dias, sem dar aula, porque eu estava fazendo outros trabalhos, que eu era um LA, que eu estava de liberdade assistida. Tava pagando multa pro Estado lá. Eu tava pagando multa. Eu falei, não, eu quero ganhar dinheiro aqui. Sou professor, cara. Sou professor de geografia. E aí eles deram risada, eu também dei, né? Aí eles são ótimos alunos, né? Uma comunidade muito bacana ali, né? Carente, né? Precisa de muitas coisas. Mas o amor ali é maior que tudo. E aí eles começaram a gostar de mim, aí eu fui dando mais aula, aí saiu um professor, aí eu consegui, na diretoria de ensino, pegar algumas aulas ali, fui dando aula, e aí foi. Se encontrou como professor. Aí eu me encontrei ali. E olha só, como eu sempre tenho outro lema que eu falo assim, eu falo pro meu filho, eu falo, Luigi, sempre tem alguém olhando a gente. Eu sempre falo para ele. Tudo que você estiver fazendo, sempre tem alguém de olho na gente. Não importa o que você esteja fazendo. E ali tinha um de olho em mim mesmo, que é o professor Luiz, que ele dá aula ali no Elite comigo até hoje. E ele falou assim, para mim depois, né? Falou, Luciano, lá na escola que eu estudo, que eu dou aula, está precisando... Era a opção, a antiga opção, né? Hoje é Elite, mas é a antiga opção, era do seu Joanes. Lá está precisando de um professor de geografia, que ele se aposentou e tal. Eu vejo que você trabalha de graça aqui, você vai gostar de trabalhar lá. Vai ganhar. Vai ganhar. Eu falei, tô dentro. Aí ele me marcou uma entrevista lá com o seu Joanes, né? Aí o seu Joanes gostou de mim também. E aí eu comecei a dar aula ali. Você vê que coisa? E hoje dá aula no Elite. Dou aula no Elite até hoje. Vai fazer 8 anos, 9 anos. É esse tempo que eu tenho de professor. Agora o senhor contando essa... Olha que saga, né? Essa jornada, essa saga, professor, o senhor contando tudo isso aí, me parece que a sua experiência de vida, a sua flexibilidade na vida, a sua forma de encarar a vida, fez com que o senhor trouxesse tudo isso hoje pro ensino. Isso. E isso parece que cria uma empatia, facilita para a pessoa entender. Ou não, ou é uma percepção errada minha? Não, você acertou na mosca. A ideia foi essa. Como eu fazendo uma autoanálise, eu falei, nossa, eu conheço tanta coisa, né? Eu sei eu tenho tantas habilidades manuais, de conhecimento mesmo, né? Conheço o Brasil inteiro, já viajei para a Europa, conheço alguns países e tal. Eu falei, poxa, eu preciso passar isso para alguém, né? E foi isso que me motivou a escolher a geografia. Porque, por exemplo, quando eu dou aula da região norte, né? Que eu falo sobre a Amazônia, eu falo com propriedade. É difícil você... Não digo que não há, mas é difícil você ter um professor que já sobrevoou a floresta, que já
navegou no Rio Amazonas. Existem, né? Mas quando você tem um professor assim que já tem essa experiência, eu acho que enriquece, né, a sala de aula ali. E eu falo da floresta amazônica, que ela é intrinsecamente fechada. Eu falo, você não consegue viver na floresta amazônica. Ninguém consegue morar ali, né? Só quem nasce ali, né? Uhum. Eu falo para eles um fato que me ocorreu. Eu nem era professor em 2000, mais ou menos, não. 99, eu fui fazer uma visita lá em Manaus, fui visitar a Kazinski. A Kazinski é uma fábrica de motocicletas, Sim. né? Que era do Abraão Kazinski. Eu conheci o Abraão Kazinski, o dono da Cofap. Meu tio trabalhava lá. E aí eu fui visitar a fábrica deles lá em Manaus, que eu fui oferecer um óleo para eles, para o motor 4 tempos, né? E aí eu nem era professor. E aí eu fiz uma coisa que eu acho que me chamou a atenção. Quando o piloto falou assim, ó, nós vamos sobrevoar agora o Rio Amazonas, né? Quando ele falou isso, eu olhei para a janelinha assim do avião e olhei para o relógio. E marquei quanto tempo o avião a 450 quilômetros por hora demoraria para atravessar de uma margem a outra. Uhum. Foram mais ou menos 7 minutos naquele ponto. Aí eu fiz a conta, né? Uhum. Para saber quantos quilômetros dava. Eu falei, nossa, quão grande é esse rio, né? Só de um ponto ao outro, acho que dava uns 10 quilômetros no Rio Amazonas. Para você ver a quantidade, a grandeza, né? Então, quando eu falo isso, essa propriedade, né? Eu acho que enriquece muito, Enriquece a aula. enriquece a aula. Então, nas minhas aulas são assim. Quando eu dou aula, por exemplo, de revolução industrial, eu já trabalhei na indústria, no chão de fábrica, desenvolvendo equipamentos, desenvolvendo embalagem. Então, eu consigo passar para eles, né, essa visão de interior, né, do sistema, como ele funciona. Holding, né, dumping, que são os modelos produtivos. Então, Fordismo, Toyotismo, né? O senhor pode explicar brevemente para essa diferença? Porque você costuma cair em concurso. Concurso Caio. Por exemplo, nós temos o Taylorismo, depois do Taylorismo nós temos o Fordismo e depois o Toyotismo. Qual que é a diferença? Na verdade, uma forma simples de explicar isso é que o Taylorismo é a teoria de uma empresa, de uma fábrica, né, organizada, de uma organização, né, de produção para aumentar ali a produtividade, o Taylorismo, porque foi um professor, né, um matemático, que ele, por saber estatísticas, ele quis fazer do chão de fábrica algo sistemático. Ok. Ele sistematizou o modelo de produção. Tipo assim, esse operário ele demora 2 minutos para sair daqui do ponto A para o ponto B para buscar um produto ou uma matéria-prima. E se a gente colocasse aquela máquina mais próxima? E ele ia otimizar tempo aumentando a produção. O Taylorismo. Taylorismo. Seria McDonald's assim. Não, o Modelo de é um produtividade. modelo. É um modelo. É uma receita. Por exemplo, as fábricas montadoras de carro. As montadoras de carro. Aí o Henry Ford, né? Catou na mão do Taylor Tá. e melhorou o processo, criando o quê? A linha de produção. Entendi. Não tem a linha de produção? Tem. A esteira rolante. Então, o Henry Ford viu o Taylorismo que era algo bom para a indústria, para aumentar a produção, só que ele melhorou ainda mais. Ao invés do operário ter que andar de um lado para o outro, ele fez o operário ficar parado e o produto passava na sua frente. Ele só operava, né? Otimizando o tempo. Otimizando o tempo, aumentando a produção. Ótimo. Só que o Fordismo, ele tem uma palavra-chave para os concurseiros aí, que ele não tem a flexibilidade. O Fordismo, quando ele começou, não havia flexibilidade. Vamos fazer o T41 lá, que era o carro da Ford. Só Sim. fazia o T41 preto, sem acessório nenhum. É só carro preto, 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 preto. Porque ele não tem flexibilidade. Não dá para fazer um vermelho? Não dá. É só carro preto, preto. E o Fordismo, ele tem uma outra crítica, que é o quê? Ele trabalha no just in case, né? O just in case, você tem que ter um estoque de entrada muito grande e você gera um estoque de saída muito grande. Imagina fazer 1000 carros. Quantos pneus você tem que ter? No mínimo 5.000, né? Isso. Aí você vai ter que ter 5.000 pneus de entrada
Depois, com os 1.000 carros ficarem prontos, você vai ter mais 5.000 pneus ali, certo? Uhum. No carro pronto. Porque não é 5 pneus que vai em cada Sim. carro? Com step, né? Sim. Só que ele não precisa, não é só 5.000. E pro mês seguinte? Então ele tem que ter muito estoque. Então isso é um peso na indústria, ter esse estoque de entrada e estoque de saída. Aí depois, na segunda revolução industrial, entrou o Toyotismo, que aí veio o Toyota, lá do Japão. Ele pegou o processo do Fordismo e melhorou, né, fazendo o just in time, produto sobre demanda. Uhum. Entra o pedido, produz. E aí tem flexibilidade. Que é o que acontece hoje, é Hoje isso? é o toyotismo. Depois tem o volvismo, né? O volvismo é um processo, é um outro processo. Como que é o volvismo? O volvismo é da Da Volvo, né? Eles desenvolveram um processo onde os funcionários eles trabalham em equipe, né? Os funcionários no volvismo, eles têm a opinião deles conta. Por conta do sindicato? Não tem nada a ver. Não por conta do sindicato, mas por conta de como eles querem o produto ter Entendi. uma qualidade ímpar, né? Ok. O meu sonho é ter um carro da Volvo, Uhum. porque eu, estudando isso, eu vejo que é um carro que tem qualidade de produção. E eu imagino que ele possa ter também qualidade física, né? Ok. Então eu penso que o carro da Volvo, o sistema Volvista, ele é um dos melhores, né, para produção. Porque os Os funcionários. funcionários eles têm ideias, né, de E isso é melhoramento, é aceito. aceito. Nos outros sistemas, não. Não. Nos outros sistemas, nós temos a alienação do funcionário, né? Uhum. O funcionário no Fordismo, antigamente, não podia nem falar. Ele tinha que ser submisso ali ao seu superior, ele não podia nem dar palpite, entende? No Toyotismo, ele já podia ter um diálogo ali e tal, né? Mas no Volvismo já é diferente. Eles trabalham em equipe, qual equipe desempenha mais, qual equipe que economizou mais, sabe? Eles têm prêmios, Então, assim, pode dizer que o volvismo ele se destaca se pela, destaca pela qualidade, né? É isso que eu ia falar, pela qualidade. Qualidade e pela humanidade também. A Humanidade. humanização ali dentro do processo, né? Ok. É mais humano. Esse é o mais atual? Esse é o atual. Os processos, eles são usados até hoje. O Fordismo se usa ainda. Sim, sim. O Taylorismo não, né? Que foi... o Taylorismo é teoria, né? O Fordismo, ele é a prática. Eu assisti o filme Fome de Poder há um tempo atrás, da história do McDonald's. Eu assisti também esse filme. Está na Netflix, se eu não me engano. Eu assisti. E o senhor me falando do Taylorismo me lembra o filme. Porque como o rapaz, na questão do personagem, ele sistematiza a questão do Pra tempo, aumentar para aumentar a produtividade porque e tal. fazia fila, né? Ele queria acabar com as filas, né? Isso. Aí me veio à cabeça É. o Taylorismo, mas não sei se é certo isso. Tanto é, Caio, que lá na escola a qual eu trabalho, tem um projeto para o pré-vestibular que eu adoro fazer com os alunos, que é eu inventei isso na escola, que é o hambúrguer Fordismo. Hambúrguer Fordismo. O que eu faço? Para trazer na prática como seria, né, a alienação do funcionário, porque no Fordismo, às vezes o cara aposenta na linha de produção, ele não sabe o que sai no final da linha. Isso é a alienação do funcionário. É isso que o Karl Marx falava? O Karl Marx... É um Karl tipo Marx, de alienação do o Marx? tipo da alienação. E ele falava da mais-valia também, do tempo de trabalho e tal. Tá. Mas a alienação é isso. O funcionário ele só sabe apertar parafuso. No Fordismo, o funcionário, né, o operário, ele é especialista. Eu sou especialista em apertar parafuso. Tá. Né? No Toyotismo, não. No Toyotismo, ele é qualificado. Ele sabe apertar o parafuso e sabe todas as propriedades do parafuso, sabe qual que é a dureza, qual que é a força de Newton que ele tem que pôr ali. Então, é diferente, né? Tá. Especialista da qualidade do todo, né? Então, essa é a diferença. E lá na escola a gente faz esse Fordismo. Alienação, aí fica a gente cria uma bancada assim, ó. Coloca um TNT, faz uma linha de montagem, aí eu vou fritando os hambúrgueres. Os hambúrgueres, né? E aí eu coloco os alunos todos ali, cada um no seu posto, né? Um fica com o alface, queijo, molho, né? E com o ketchup. Cada um fica com a cebola e tal. E aí eu vou colocando o hambúrguer no pão. E aí alguém lá na frente vai puxando a esteira, né? O motor. Vai puxando, ela vai girando assim. Aí cada um vai fazendo uma parte do processo.
e outros alunos ficam atrás anotando o tempo de produção, né? Que é assim que funciona. E aí eles se divertem, né? É legal. Pegam É um ensino criativo, mostra na participativo. prática como na funciona. prática. E o que os alunos, ensino médio, por exemplo, Ensino médio. o que os alunos têm, qual que é o tema mais difícil de ensinar em geografia? Cara, você acredita que o mais difícil que eu tenho visto por esses anos é latitude e longitude. É o mais difícil o pessoal entender. É muito difícil eles entender porque eles têm muitas dúvidas sobre isso, né? Que a latitude são os paralelos, né? De 0 a 90 graus, norte e sul, né? Do núcleo da Terra. E os meridianos, né? Os meridianos que são Greenwich. o meridiano de Greenwich, né? Que nós temos aí a formação dos fusos horários. Tá. Então, o paralelo e os meridianos, nós temos 4 estudos sobre eles, né? Nós temos as coordenadas geográficas, como que o GPS funciona, como é que você se localiza Opa, no você espaço. consegue colocar aqui na tela pra gente ver, achar na internet algum mapa que tem aí meridiano e tal? Pra ele, pro senhor me ensinar também? Isso. Pra eu não vou errar nunca mais. Não vai errar. Mas isso eles têm muita dificuldade. Eu acho que eles não conseguem, na visão deles, entender como isso funciona na prática. Então, as coordenadas geográficas, nós temos as zonas climáticas que trabalham os paralelos, né? Costuma que até em concurso. Concurso cai muito isso, que são os climas do Brasil, por exemplo. Isso. Né? Se você não entende as zonas climáticas, porque aí eu falo assim, no concurso vai cair assim, né? Em grandes latitudes, qual clima predominante? Aí ele dá uma latitude lá, vai, 80 graus a norte, né? Tá. Tá colocando aqui. Pode ser um. Qual que o senhor acha aqui? Que é pra gente aprender Aqui, latitude e longitude. Aqui, pá, esse aqui, ó. Isso. Isso aqui dá. Aí, você tá vendo em casa aí, gente? Ele vai colocar pra vocês em casa aí. Se tivesse um redondo, a esfera, né? Ele vai colocar pro pessoal de melhor. casa também? Então existem conceitos básicos na geografia. Se ele não entende isso, ele não consegue resolver a questão. Né? Se ele não conseguir visualizar, né, o ângulo da Terra, porque eles confundem muito latitude com altitude. Você vê que a palavra é até parecida? Até parece. Né? Altitude e latitude. E os dois interferem no clima. Mas qual que é a diferença de altitude para latitude, Então, a latitude é o ângulo da Terra, 90 Perfeito, graus. é isso aí. Perfeito, ó. Vamos lá. A latitude eu vou ter, né? Do sul para o norte, eu tenho 90 graus, né? Da linha do Equador para o sul, 90 graus. E 90 graus de latitude do Equador ao norte, né? Então a latitude é essa medição aqui. Da circunferência. Da circunferência da Terra. A Terra. Okay, perfeito. E aí nós temos, quando eu falo baixa latitude, é linha do Equador. Ok. Médias latitudes é o clima temperado, falando em zonas climáticas. Uhum. E altas latitudes, 90 graus, né? Seria nos polos. Nos polos. A região mais fria. Ok. Então, quando eu falo assim, em baixa latitude, o aluno tem que entender que essa faixa aqui, ó, do clima equatorial. Baixa latitude Baixa, é o clima, porque é zero, né? a linha do Equador, né? Que corta no meio aqui. Linha do Equador, então. A linha do Equador é 0 graus de latitude. Ok. Se é 0, é baixa. Depois das médias latitudes, 45 graus. Aqui, 45 graus. Ok. E grandes latitudes, 90 graus, né? Não tem 90 aqui, mas você entende que é 90, né? 75, 90. Ok. Então, ele tem que entender, porque na hora que vem lá no concurso, latitude. em médias latitudes, nós temos o clima temperado. Clima temperado, né? Ó, 45 graus, médias latitudes. Aonde eu tô? Nos Estados Unidos. Aí, se ele não sabe que média latitude eu tenho clima temperado... Ele não vai conseguir identificar nenhum país. Não identifica. A região. Exatamente. Então, o primordial seria que, dentro de uma cultura de estudo, ele conseguisse, né, aprender aí essa linguagem de baixa, média e alta latitude. Mas assim o senhor me simplificou muito bem. Aí eu já vejo se eu estou errado agora então aqui. Aí a altitude, então, não tem a ver com essa medição no mapa, tem a ver com a questão... a altitude? Geográfica de uma montanha, por exemplo. A altitude, exatamente. Agora, a altitude é nível do mar. Nível do mar, ótimo. Perfeito. Quer ver um exemplo que eu dou? Eu falo assim, ó o que você vai entender.
Então nós vamos pegar assim 3 cidades para você entender na mesma latitude. Tá. Vamos pegar aqui, ó. É 30 aqui, né? 30. Não, 30 não, eu não É enxergo. 30. Tá pequenininho, mas é 30. Vamos pôr 30, vamos pôr É mais 30. ou menos 20. Aí, melhorou muito. Aí, pá. Obrigado. Touch, ó. 20. Aí, ó. Ó, touch. Aqui o podcast é chique. É chique. Ó, vamos pegar aqui mais ou menos 23 graus. O Trópico de Capricórnio, 23 graus. Ótimo. É 23 graus aqui, Isso. tá? Aí eu vou pegar a cidade, ó, você vai entender. Vou pegar Praia Grande, Ok. 0 metros no nível do mar. Sim Tá ou na não? mesma altura do nível do mar. É, a Praia Grande lá, não tá? Santos. Santos. 0 Sim. metros, né? Sim. Aí eu pego Mauá. Mauá, na mesma latitude, 23 graus. Uhum. Mauá está a 830 metros de altitude, acima do nível do mar. Aí eu pego Campos do Jordão. Não é Campos do Jordão, que o pessoal vai lá, os namorados e tal? Isso. 1.200 metros de altitude. Mas tá na mesma latitude? Na mesma latitude. Ó. Eles estão na mesma latitude, porém com altitudes diferentes. Ótimo. Aí eu digo para você o seguinte. Quando você tá na Praia Grande, a temperatura é uma, certo? Sim. A cada 100 metros que você acender é subir. Ok. A cada 100 metros, você aumenta 0,7 graus na temperatura. Então, quanto mais alto, mais frio. Mais frio. Você aumenta, não, você diminui. Perdão, falei errado. Tá. Então, a praia tá mais quente, né? Sim. Tem mais oxigênio, por conta da pressão atmosférica. Quando você vai para a praia, você não se sente bem? Parece que o seu pulmão abre? Sim. Porque a pressão atmosférica lá é maior. Nós temos mais partículas de oxigênio, né? Então, quanto mais oxigênio no ar, a superfície recebe o calor e ela troca de calor com oxigênio e aquece o ar. Quanto menos oxigênio, como é que eu vou trocar, né? Menos oxigênio, para trocar calor aqui vai ser difícil, mas se ele está bem pertinho, troca calor e aquece o ambiente, né? Sim. As moléculas de oxigênio. Quanto mais distante. Então, conforme você vai subindo a altitude, né? Vai diminuindo também a pressão atmosférica. Menos oxigênio. Não tem aquela região lá da Bolívia que os jogadores vão jogar lá, que eles têm que pôr máscara de oxigênio. O ar rarefeito. O ar rarefeito, menos oxigênio. Até eles se adaptarem, né? Assim? Isso. Então, em regiões mais altas, né? Como a Bolívia. Menos oxigênio. Então, eu tô aqui, Praia Grande, Mauá e Campos do Jordão. Quando eu chego em Campos do Jordão, 1.200 metros de altitude. Se você fizer uma conta aí, 1.200 metros. A cada 100 metros diminui a temperatura 0,7 graus. Sim. Então, em Campos do Jordão é mais frio do que na Praia Grande. Exatamente. É mais frio do que Mauá. Exatamente. Só que os três estão na mesma latitude, porém em altitudes diferentes. Ótimo. Né? E aí nós temos o clima, um clima que é o clima tropical de altitude. É isso que o concurso cobra. O concurso cobra. O que é o clima de altitude? Ele tem a ver com a altura do nível do mar. Nós temos, por exemplo, na savana lá o Monte Kilimanjaro. Não tem? Sim. A savana não tem o elefante, a girafa? Tá num calor lá, não tá? Sim. E o Monte Kilimanjaro lá no cume dele não tá congelado? É a altitude. Então a altitude gera frio. Que interessante. Então Por quê? Eu penso assim que o estudante, se ele não aprender isso, ele não consegue desenrolar a questão e os textos de apoio que vêm para ele, né? Então ele precisa focar nesses tópicos, que é a base, né? Ele tem que ter uma base sólida para desenrolar qualquer questão. O nome é técnico, mas com a explicação do senhor ficou muito, para mim, pelo menos ficou muito... Então é isso que eu tento passar para os alunos, né? Dessa forma, um pouco mais lúdica, depende das idades, né? Porque eu ensino isso no 6º ano, ensino né? No 7º e ensino no 3º do pré-vestibular também. Então, é isso que eles têm que ter bem afiado aí para poder ter um bom desempenho. O Brasil, quantos climas nós temos aqui nesse território verde todo aí? O Brasil, ele é um país longitudinal, tá vendo? Ó, aqui nós falamos de paralelo, certo? Agora fecha a imagem um pouco aqui, ó. Nós falamos de paralelo. Esses são os paralelos, né? Ó, tudo paralelo. Tá.
nós só temos 3 paralelos com nome. A linha do Equador, o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. Os outros não têm nome, são números, né? E aí nós temos os meridianos, ó. Tá vendo? Os meridianos são esses aqui, ó. Nós temos o quê? Nós temos 12 meridianos, 12 meridianos. oeste e 12 para leste. Ok. Que vão formar o quê? O fuso horário. Nós temos o meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich, aqui, ó. Ok. Por que é de Greenwich? Porque ele sai do observatório de Greenwich, lá em Londres. Tá. Eu fui visitar esse observatório. Muito bom. Esse observatório, você pega ali quem for para Londres, desce na estação Waterloo, né? É a maior estação que tem lá em Londres. E aí pega um barco, desce o rio Tamisa e pede para parar ali na estação Greenwich. E aí você vai no observatório de Greenwich, onde tem uma linha imaginária lá. Ótimo. Então os meridianos, eles formam os fusos horários e juntamente com os paralelos formam as coordenadas, né? Agora você falou, o Brasil é o país longitudinal. Por que longitudinal? Então, longitudinal porque ele é comprido, ó. Ah, tá. Né? O Brasil tem quase todos os climas, só não deserto. Só não tem o deserto. Só não tem por conta das suas faixas climáticas, das zonas climáticas, né? Nós temos climas aqui, ó, equatoriais, né? Nós temos climas temperados, né? Tropical, clima subtropical, né? Aí tem o subtropical, o continental, o de altitude. Então o Brasil tem uma variedade de clima bastante grande. É um dos países que mais tem variedade Mas de tem, clima. ó, se você analisar pela sua grandeza, né? Se você pega, por exemplo, um Uruguai, ele só tem um clima. É verdade. Não é? Um clima temperado, por exemplo, que é o do Uruguai, qual que é a característica do clima temperado? É bem simples. As quatro estações do ano são bem definidas. O que é isso? O verão é quente e úmido. O inverno é frio, tá? Neva até. E as estações intermediárias, o outono e a primavera, são características. Por quê? Em um clima temperado, o que é uma estação característica? Por exemplo, no outono, o que acontece no outono? O outono é a transição do verão, né, para o inverno. Sim. O outono entrega o verão para o inverno. E no outono, as folhas caem. E aí, para o concurseiro, né? É concurseiro que fala? Concurseiro. Concurseiro, o que cai assim de clima temperado? Quando eu falo 4 estações bem definidas, no outono ele tem um detalhe que as árvores são caducifólias. Caducifólias. O que é caducifolha? Caduca. Perde. Seu caduco. Caduco não tá perdendo a memória? É. A gente não fala assim? Minha avó falava, caducou? Caducou. Eu dou esse exemplo para que eles né, para fixar. Seu caduco. Então, caduco é cair as folhas, né? Num clima temperado elas não caem, a árvore fica caduca, sem folha. Por quê? A árvore, né, a vegetação ali entende que vai faltar água, ela libera um hormônio para as folhas se desprendem e ela armazena a água dentro do seu caule ali, né, a seiva. Interessante. É por isso que ela é caducifolha, é uma espécie. No Brasil não acontece isso. Algumas espécies perdem suas folhas, mas aí você vai ver que não é espécie da Mata Atlântica, né? Sim. Não é endêmica nossa. Então, por isso que no Brasil as árvores estão sempre com folhas. São as perennifolhas. Perene, o que é perene? Perene é algo que continua, não cai na estação, na troca de estação. Então, o clima temperado, no outono, as árvores perdem as folhas, né? E na primavera, flore tudo novamente, tá? Então, é uma estação bem definida, diferente do Brasil, que é um país tropical. Aí você vê o Brasil. Nós vamos, por exemplo, agora entrar no inverno. Sim. Vai existir dias no inverno que vai fazer aquele calorão, Por né? quê? Aquele verão, porque é característica do clima. Entendi. O clima não é bem definido. Então a gente não tem um inverno constante, ele não é tênue, né? Ele muda conforme as massas de ar se movimentam. Ok. Né? No Brasil, nós temos 5 massas de ar que caem também nos concursos, né? As massas cinco massas de ar. Quais são? Nós temos a massa equatorial continental, né? Que é a MEC, a massa equatorial atlântica,
nós temos a massa tropical continental, a massa tropical atlântica e a massa polar atlântica. MPA. O P é maiúsculo, né? E aí, nós temos uma coringa aqui, que é a MEC. O que é MEC? Massa equatorial continental. Essa massa, Caio, ela fica aqui, ó, mais ou menos. Nessa região aí da Ela é Amazônia, na provavelmente. Amazônia. Tá. Aí eu explico para os alunos assim. A massa equatorial, ó, vamos ler a massa. Massa é massa, Sim, massa de ar. sim. Isso aí não tem erro. Equatorial, o que você entende? Equatorial é quente. Uhum. O E maiúsculo, né, a letra maiúscula do meio, indica se a massa é quente ou fria. Então eu tenho a massa equatorial, que é quente, e aqui embaixo eu tenho a massa polar atlântica, que é o P maiúsculo. Fria. O P é frio, polar, Uhum. né? Então, se essa massa aqui, ela é uma massa equatorial, então pera lá, massa quente, uma massa de ar quente. Aí vem a última letra, que é minúscula. Eu não falei C? Sim. Continental? Sim. Continental a gente lê o quê? A gente tem que entender que continental ele está em cima do continente. Sim. É uma massa seca. Se fosse MEA, seria uma massa equatorial atlântica. Atlântica é o quê? Molhado. Molhado. Se a massa equatorial ela for atlântica, ela está úmida. Ok. Então ela traz o quê? Umidade para o continente. Professor, mas essa massa equatorial continental, então ela é seca aqui na Amazônia? É aí que está a incógnita. Essa única massa aqui, a gente lê que ela é seca, porém ela é úmida. É porque eu entendo que é uma região úmida da Amazônia, não é? Isso mesmo, é isso mesmo. Porque aqui nós temos a floresta amazônica, né? Nós temos uma imensidão de floresta. As árvores, elas fazem o quê? A evapotranspiração, que é as árvores transpiram. Transpiram, né? E é uma quantidade muito grande de umidade. Então ela forma uma umidade muito grande. Eu falo que a massa de ar é igual ao chuchu. O chuchu, quando você cozinha com carne de boi, gosto de carne de boi. Ele se adapta, Ele né? se adapta ao tempero, Ele né? suga o sabor de Suga. alguma coisa. A massa de ar é igual. Se a massa de ar está em cima de uma região que é úmida, ela vai absorver Ok. a umidade. Aí essa umidade, ela faz o quê? Nós temos a Cordilheira dos Andes aqui, né? Nessa região. Essa massa de ar, ela vai se direcionar para o centro-oeste e para o sudeste, trazendo umidade para a nossa região aqui. Olha, que interessante. Porque aqui nós temos os rios voadores, né? Os rios voadores, Caio, só para você ter ideia, ele tem mais... O volume de água dos rios voadores, a água que está suspensa na atmosfera, é maior do que o próprio rio Amazonas. Ah, tá brincando, isso eu não sabia. Quantidade. Nós temos um especialista que ele pesquisa, um pesquisador, eu esqueci o nome dele agora, mas ele é da National Geographic e ele só estuda rio voador. Ele tem um avião bimotor lá Ok. e ele anda com esse avião no meio dos rios voadores, que são nuvens, né? São nuvens. É. E aí ele anda capturando a umidade, né? Ele põe um cone assim pro lado de fora do avião, com uma mangueirinha, e ele recolhe essa água para estudar. Olha que interessante. Quer dizer que essa água que nos abastece aqui o nosso sistema todo. tem mais água na nossa atmosfera Mais água nos rios voadores do que no próprio rio Amazonas. Ô, louco. É. Impressionante, né? É um mundo, né? Agora, professor, outra coisa também. Tem uns fenômenos aí que a gente está... Eu sei que isso é mais o pessoal da meteorologia e tal, mas onde que entra aqui? É o Ninha, a Ninha... O El Niño, La Nina, né? O El Niño é o quê? São essas águas do Pacífico que elas aquecem, Tá, né? E nós vamos ter esse fenômeno agora no segundo semestre agora desse ano. tá. O El Niño, ele vai agir. O que ele faz? Ele aquece essas águas, nós temos maior evaporação das águas aqui do Pacífico, né? Aquece as águas. E essa umidade, ela causa um distúrbio aqui nessa região. Então, ela traz essa umidade todinha aqui para o sudeste, centro-oeste, né? Então, nós podemos ter no nosso inverno dias mais chuvosos, aumentar a pluviosidade, né? Diminuindo as chuvas, por exemplo, no Nordeste, né? Vai ter uma seca e uma quantidade maior de águas aqui. Concentrada no Sudeste. No Sudeste. Então, nós temos que se preparar, por exemplo, as regiões urbanas aí, para esses fenômenos, né? Então, quer dizer, nosso segundo semestre a gente vai ser acometido pela El Niño. El Niño. Que são essa mudança da temperatura da água do Pacífico que vai fazer alterações aqui no nosso clima. É uma irresponsabilidade
as autoridades, sabendo disso, não se preveniram fazer um projeto, porque vai ter enchente, Vai ter enchente. vai ter gente perdendo carro, Sim. casa, vida. Principalmente a defesa civil já tem que se precaver sabendo disso, né? Nós temos tantas encostas aqui em Mauá mesmo, né? Olha a importância da A importância. geografia. É. E o Laninha, então? Se o El Aí Niño... o esfriamento, aí esfria. Tá. E aí ele traz outros fenômenos para aqui a nossa região. Quando esfria, aí chove mais na região amazônica. Aumenta as chuvas e diminui aqui. Ah, tá. Entendeu? São fenômenos climáticos, né? Elementos climáticos que vão sendo alterados entre o Laninha e a El Niño. Isso é natural, professor? Isso é natural. Ou tem a ver com aquecimento global? Não, é natural, é sazonal. Isso acontece de 2 em 2 anos, né? Depende muito das águas, né? Porque nós temos aqui as correntes marítimas, né? Uhum. Correntes do Golfo, correntes, né, de Humboldt, né, correntes de águas quentes que vêm aqui pela região, então elas vão sendo alteradas, né? Isso circula o globo todo. Agora, outra coisa, já estamos nesse assunto, eu vejo o pessoal dizendo que o nível do mar está subindo, as regiões costeiras correm um risco. É real? Até onde é teoria da conspiração? O que é o que não apoiando o senhor? Eu não sou especialista nisso, né? Existem ilhas, né, igual Tuvalu, que ela está sendo inundada, né? Tanto é que o presidente de Tuvalu, lá na Indonésia, né? É na Indonésia? É. Corre aqui. Volta pra cá, Tuvalu. Acha aí, pá. Vamos fazer o todo. Aí. É uma ilha muito pequena, não vai, acho que vai aparecer nesse mapa, não. Não vai estar aqui. É. Mais pra cá, vamos ver. Tuvalu. Cadê? Acha aí, peraí. Não aparece ainda. Não vai estar. O que você enxerga melhor que eu? Tô procurando. Fica perto da onde? Da onde que fica? Ali, ó. Aqui em cima. Nova Zelândia. Por aqui, assim. Nessa região, né? Tá. Então. Aqui tem um. Tem várias ilhas pequenas. Né? A Micronésia, Macronésia, nessas religiões aí. E aí o que acontece? Essa ilha, ela está. O nível do mar está subindo ali. Okay. E o presidente de Tuvalu, ele está procurando aí um novo território para fundar o seu país. Louco. Ele está comprando um território, eu não me recordo qual país que é, né, que ele está em negociação aí. Porque é uma ilha que vai... para transferir a população, que são 2.000, 3.000 habitantes, né, pequena, né, para essa região. Então é um fenômeno. É um fenômeno, né? Quer dizer, a água do mar está subindo mesmo. É um fato isso aí? Então, o nível do mar, existem especialistas que dizem, né, que o nível do mar... Aí, ó, Tuvalu só tem o aeroporto aqui. Aqui é Tuvalu? Obrigado. Aqui, só tem o aeroporto, uma pista asfaltada aqui, tá vendo? É bem pequeno. É as cidadezinhas, costeiras e tal. É bem pequena. Mas ela tá bem vulnerável ao mar. Vulnerável, Ela é no nível do mar. É bem vulnerável. Entende? E então o nível do mar vai subindo e vai tomando conta aí todinha da ilha, né? Agora, professor, uma pergunta que eu tenho curiosidade também. Esse tempo atrás eu assisti um documentário na Netflix sobre a Amazônia e de que a gente tem um fenômeno aqui que o pessoal fala assim, a Amazônia... o Brasil é descoberto com os portugueses, começa aqui com os portugueses, tal, os portugueses que descobriram o Brasil, não sei o que lá, tudo mais. Só que agora o pessoal tá vendo que já existia uma engenharia na Amazônia, uma população. Povos originários. Os povos originários é um lugar bem rico e desenvolvido, milhões de pessoas habitaram ali. Como a geografia contribui com esse olhar? Eles já tinham questão geográfica, logística ali. Como que eram tribos indígenas, na opinião do senhor ali? Era rudimentar? Não, eles tinham sua tecnologia, né? Os povos originários, eles tinham tecnologias mais avançadas do que da época do descobrimento do Brasil, né? Então eu acredito, né, que a Amazônia, por exemplo, nós temos a parte das Guianas, da Colômbia, né? Então nós temos a Amazônia no Peru aqui, né? Okay. Então esses povos, os incas, os maias, eles tinham tecnologia mais avançada, bem desenvolvida, sim, né? A gente não pode dizer que os povos indígenas, eles não tenham sua tecnologia, mas isso foi se perdendo, né? Foi uma população que foi dizimada, né? Eles não se sabe por quê, quais as causas que dizimaram, né?
e isso não gerou para a posteridade, né? As tecnologias as quais eles existiram, eles são estudadas hoje, né? Uhum. Para que haja um link com os tempos modernos que nós vivemos, mas a gente não viu isso prosperar para os dias de hoje, né? Tipo assim, uma tecnologia que a gente ainda utilize, né? Entendi. Então a gente não tem esses relatos assim. Mas já existiam, aqui no Brasil, quando o Brasil foi descoberto, já existiam 8 milhões de originários aqui. Então o Brasil já era habitado, né? E interessante que você falou da Amazônia, que tem um fato interessante. Você sabia que quem aduba a floresta amazônica é o deserto do Saara? Não. Pois é. O deserto do Saara, que fica lá na África, descobriram recentemente, né, com as tecnologias de satélites e tal, fizeram um mapeamento espacial e a Olha aqui, areia, desculpa, a areia do povos deserto, indígenas aqui. a areia do deserto, ela vem pela atmosfera com fósforo, que é um mineral, e esse mineral cai todo sobre a floresta amazônica. E esse mineral é o que aduba a floresta. Que interessante. Pela atmosfera. Os ventos trazem esse, né? A Terra tem um movimento de rotação, tem o movimento de Coriolis, que gera um vento, e esses ventos despejam em cima da floresta amazônica toneladas e toneladas de poeira rica em fósforo que aduba a floresta. Olha que interessante. Interessante, né? Porque a floresta amazônica, outrora, né, bem lá atrás, antes da sua existência, era tudo areia. Era um grande deserto, Era um pode-se dizer. deserto. Então, o que faz a floresta estar viva são as massas de ar com umidade, né, do oceano que despeja sobre ela aqui. Então, irriga a floresta, né? A gente tem uma quantidade que o oceano, por exemplo, Ceará, ali, Maranhão, não são águas quentes? Sim. Você vai lá sim, para o Maranhão, água quentinha, né? Sim. Então ali tem uma região que evapora muita água, essa umidade vem toda aqui e chove na Amazônia. Eu até brinco com os alunos, né? Eu falo assim, uma coisa hipotética, não dá para fazer isso, né? Mas se você cortasse todas as árvores da floresta amazônica, né? Se alguém fizesse isso, né? Cortasse a floresta, ela voltaria depois de alguns anos, lógico, com todos os danos que isso causaria, né? O impacto total, animais endêmicos sumiriam, né? Mas a mata, ela voltaria, a floresta voltaria a nascer de novo, porque ela seria irrigada pelo oceano. Que interessante. Agora, nós morreríamos aqui embaixo. Ela Porque consegue se reinventar. Ela se reinventa. Nós não. Porque os rios voadores iam cessar e nós íamos ter uma escassez hídrica aqui no sul-sudeste, né? A gente depende dela. A gente depende da floresta. Ela não depende da gente. Essa simbiose que as pessoas não entendem, né? No ecossistema, nós fazemos parte do todo. Nós temos que preservar, sim, né? As florestas, os animais, cada um. Mas parece que não tem aumentado ou diminuído, né? O desmatamento. O desmatamento por conta das fronteiras agropecuárias, né? Muita ilegalidade. O Brasil não consegue ter assim uma fiscalização mais eficiente. E também o lobby na política é muito grande Tem um lobby. dos grandes pecuaristas, né? Os grandes pecuaristas, a própria fragilidade que o país tem, né? Você vê, a Transamazônica até hoje Não terminou. não terminou. Meu Deus. Meu sogro lá, eu vou pra casa dele lá em Ouro Fino, chego lá, ele tá assistindo lá, tem um canal. Que os caras ganham dinheiro mostrando a Transamazônica. Tem um cara, um youtuber, que ele filma lá os caminhões atolando, os ônibus. Como é que pode, cara? E ele vive disso, né? E eu falo pro meu sogro, como pode, né? Quantos anos vai perdurar isso, né? Essa floresta, né? Tudo bem. Pra deixar daquele jeito não tá tendo um custo. Então. Por que já não arruma, né? Não valoriza ali. Mas então, o E Brasil... isso a gente tá falando de um país que depende essencialmente do meio de depende. transporte de caminhão. E não O tem. Brasil, ele tem um custo, o custo do Brasil é muito alto. Por quê? Porque a nossa geografia é muito difícil. Eu vou dar um dado para você só. Por exemplo, você conhece a rodovia dos imigrantes, né? Sim. Você sabia que o custo para construir aquela rodovia daria para pavimentar o país de Portugal inteirinho? Meu Deus. Então imagine, se uma rodovia custou tanto,
Então o custo do Brasil é alto, né? O Brasil tem uma barreira natural que impede, né, o desenvolvimento, que nos tira da competitividade, né? Por exemplo, nós temos a Zona Franca de Manaus, Sim. né? Falando em regionalização, que isso cai lá nos concursos, né? O Brasil tem a Zona Franca de Manaus, quer dizer, as peças das motos são produzidas aqui em São Paulo. Olha só, produzidas aqui em São Paulo, Uhum. vamos dizer assim, né? São Paulo, interior, elas pegam a rodovia, descem até o Porto de Santos, pegam um navio, do navio sobe pelo litoral brasileiro, chega lá na foz do Rio Amazonas, Uhum. pegam outro navio, Vem pro cortando o rio. vem cortando o rio até chegar em Manaus, desce em Manaus, vai para a fábrica lá da Honda, da Kazinski, da Sim. Yamaha, monta a moto, coloca ela dentro de um pallet, põe dentro de um container E volta tudo de põe novo. dentro da balsa, desce de novo para Foz, carrega no navio, desce toda a costa brasileira, chega no Porto de Santos, bota no caminhão, sobe a serra, descarrega aqui em Mauá a moto. Mas que situação. Você vai ter competitividade com um troço desse? Não fica caro? Muito. Fora os impostos, né? Exatamente. Combustível, quanto que não gastou? Então. Então a sua moto que você compra lá, que vem escrito assim, fabricada na Zona Franca de Manaus, Tivemos uma queda de energia aqui, mas já tudo restabelecido, graças ao Parra, que está na direção do podcast. E voltando, então, custo Brasil, professor. aproveitando a queda de energia, isso é um tema bastante importante nos concursos, viu? Porque as fontes energéticas, né? Uhum. Qual o caminho que os países têm buscado aí para trazer as suas matrizes energéticas? Mais né? barato e também Mais sustentável. sustentável, né? Que diminua o impacto aí ambiental. Então essa é uma preocupação que todos os países desenvolvidos aí, os em desenvolvimento, né, têm colocado em pauta. A gente percebeu, o senhor falou que o Brasil é um país caro por conta da falta de investimento em pavimentação, transporte nosso é meio que complicado, mas também energia elétrica. Nós temos duas energias, duas nucleares, é isso? A usina nuclear, nós temos Angra, né? É duas ou uma? Não, tem Angra 1, Angra 2 e a Angra 3 que ainda está em fase de conclusão, Conclusão. que é um elefante branco, né? Por quê? Meu amigo, um dia desses eu vi um artigo sobre a Angra 3. O custo dela já extrapolou do que era para ter finalizado. Porque imagine só, uma usina nuclear, ela tem que ser feita com equipamentos de primeira linha, né? Sim, sim. E por ela estar muitos anos em construção, os equipamentos que já foram comprados desatualizou. Você compra um celular hoje, amanhã já desatualiza. Imagina um equipamento para uma usina nuclear. Tanto é que o custo dela ainda vai aumentando cada vez mais. Por exemplo, eu vi uma parte do processo que tinha um operador de Angra 3 que ele estava repintando uma área de solda. E na área de solda, porque era um reator de inox, inoxidável, e aí tinha as marcações. Ele não tinha nem lugar de marcar mais qual foi a data que ele tinha refeito o trabalho. Uhum. Porque ele tinha que polir o inox, né? Passar um antiferrugem, um produto lá, que eu não sei qual é, para manter a originalidade da peça para quando for receber a solda. Então, imagina, você anos a fio tendo esse custo, né? Quando já era para ter sido finalizado as questões energéticas. Mas hoje ainda vale a pena, opinião do senhor, fazer ainda investimento em energia nuclear? Eu penso que a energia nuclear é mais, no caso do Brasil, ela é mais para desenvolver tecnologia, né? Aprender a lidar com a tecnologia, né? Do que mesmo a produção em si. Porque o Brasil ele tem outras fontes, né, de energia muito melhores, né? Por exemplo, a água. A água, a energia hidráulica, né? Energia solar, energia solar, biomassa, né? A biomassa oriunda da cana de açúcar, por exemplo, né? Que é o bagaço da cana. Uma vez eu comprei uma turbina para produzir energia elétrica. Em casa? Pagamos, né? Eu era comprador da empresa. Isso há 20 anos atrás, paguei R$1 milhão numa turbina da Rolls-Royce. Em São Bernardo do Campo tinha uma fábrica da Rolls-Royce, você sabia? Não.
Eu sempre passava lá, pensava que era a fábrica do carro, né? Rolls-Royce. Eu não trabalhava com isso, mas não. Lá fabricava turbinas. Turbina para avião, Sei. né? Tem aviões aí que tem a turbina Rolls-Royce, né? Jatinho, né? E eles também fabricam turbinas para gerar vapor. Então, eu trabalhava numa empresa lá trabalhava aqui em Mauá, mas ela tinha uma usina em Nuporanga, e aí 40 mil habitantes a cidade tinha. E aí nós tínhamos a biomassa da cana-de-açúcar, porque a gente fabricava álcool, né? O álcool hidratado, álcool anidro. E aí, com o descarte do bagaço da cana, nós começamos a queimá-lo na caldeira e gerava muito vapor. E aí nós instalamos uma turbina da Rolls-Royce para produzir energia para a cidade. Alimentava quase a cidade toda com uma Olha aí. turbina. Você acredita? Qual que é a energia mais sustentável e barata que o Brasil tem que investir? Olha, sustentável, eu penso que é a hidráulica, né? Porque você usa a força do rio. Não poluente. Só que a hidráulica, quando você cria o reservatório, que é o problema, né? Por quê? Por exemplo, nós temos uma usina no norte, né? Que ela não está pronta ainda, né? Uma grande usina. Estou tentando lembrar o nome dela que me fugiu agora. E essa usina ela tem que ser construída o reservatório. Só que por problemas ambientais de licenciamento, que ela vai ter que alagar regiões dos indígenas, né? Entendi. Ela não desenrola o processo. Entendi. Então, as questões ambientais aí é o problema, né? Mas a sustentável também, nós temos a energia solar, né? Hoje tá, Mas tá toda virando moda, né? Sustentável solar. solar, a biomassa, né? Nós temos agora a geotérmica. Através, por exemplo, dos estudos que a Petrobras faz de perfuração, você sabe que a Petrobras é líder em perfuração em grandes profundidades, né? Por conta do pré-sal. Por né? conta do pré-sal, do petróleo. E aí, na Islândia, 90% da energia é geotérmica, que ela sai do aquecimento da água da rocha, né? Uhum. As camadas mais profundas aquecem lá por conta das atividades vulcânicas, aquece a água e essa água gera vapor, gira um mecanismo que produz energia. Descobriu-se agora um processo para produzir energia geotérmica em qualquer lugar do mundo, através de perfuração. Então se mapeia a região, né? Perfura-se um poço, como se fosse um poço de petróleo, mas não é. Sim. Aí vai até a parte onde tem uma atividade geotérmica. Aquece a água e aí ela produz vapor e gira uma turbina, né? Isso é um tipo de energia que ainda não está difundida, né? Mas é uma novidade aí nas energias renováveis, né? Renovável. Renováveis. Porque o petróleo, o carvão, não renováveis. São finitos. São finitos, né? E a ideia é que eles sejam diminuídos cada vez mais por conta da poluição que ele causa, que ele gera, né? Então, e o Brasil tem todas, né? Quão rico a gente é. Quão rico? Nós temos todas as energias aí. Todas as energias. Agora, professor, qual que é... Só que o custo do Brasil, perdão, te Não pode cortar. falar. O custo do Brasil ainda é muito alto por conta disso. A nossa energia elétrica é muito cara. Você acha que esses carros vão pegar os carros elétricos? Aqui Eu- no Brasil? Eu gostaria que sim, né? Porque eu acho que seria muito bom, né? Diminuindo a Mas poluição. com energia cara. Energia cara. Olha só que interessante. Nós temos também a energia eólica aqui no Brasil, né? A energia eólica, por exemplo, no Nordeste é muito difundida. Mas você acredita que existem parques eólicos no Nordeste que estão sendo desligados? Por quê? Por quê? O que é um parque eólico? Então é aquela torre, né, onde tem as hélices ali que elas ficam Sim. girando por conta do vento e produzem energia. Só que se você não tem a infraestrutura para levar aquela energia para o consumidor, você não pode ficar deixando aquela pá ficar girando à toa, né? Porque ela tem um custo, né? E no Nordeste falta essa infraestrutura. As redes de transmissão, como a gente vê aqui, né? Sim. Essas grandes redes que levam essa energia de um ponto a outro. Não tem a infraestrutura. Então o parque existe, eles estão desligando mesmo, estão travando ali as pás e parando de produzir porque não tem a infraestrutura. E isso deixa o Brasil, tira a competitividade do Brasil, né? Porque energia cara, o industrial vai para onde? Para o Paraguai.
A energia do Paraguai é mais barata que no Brasil. Produzida onde? Na mesma Itaipu. A mesma Itaipu. A mesma Itaipu. Porque a energia toda do Paraguai é da Itaipu. E a energia no Paraguai é mais barata que no Brasil. Como é que pode, O né? quilowatts-hora, né? O custo do Brasil. O custo Brasil. Então o Brasil... Porque o Brasil ele tinha que ter tomado duas... como que se diz? Duas... Decisões, escolhas. decisões, não decisões, vocação. Vocação. O Brasil ele seguia pela vocação agrária ou a vocação industrial, né? Então tinha o Robert Simmons, não tem um Senai que chama Robert Simmons? Sim. Ele, no período a qual a vocação do Brasil estava em jogo, ele decidia por fazer o país industrial, né? E aí nós tínhamos os oligarcas da agricultura que queriam que a agricultura, a pecuária continuasse e não a vocação industrial. Então, a agricultura, a pecuária foi a vocação a qual o Brasil desenrolou por muitos anos, né? Então, o Brasil teve uma industrialização atrasada, né? Precária, não havia investimentos. Na década de 80, por exemplo, não haviam novas tecnologias. Você é de que ano? 89. 89. Então você tinha quase 10 anos na década de 80. Na década de 80, nós não víamos, eu me lembro muito bem, e a gente conseguia acompanhar os lançamentos. Nossa, um disco de vinil. Sim. Aí tinha um Walkman. Aí passava anos para vir o CD, né? Depois o CD player, depois veio o Blu-ray, lembra? Era lento, era lento. Era lento. Depois veio o MP3, as novidades eram lentas. Tudo vinha do Japão. Câmeras, né? Fotográficas, Isso. filmadoras. Eu lembro nessa época. O Brasil não tinha nada, não produzia nada. Então, nós ficamos 10 anos na década perdida aí, né? Por falta de tecnologia, por falta de investimento na educação, né? Produzir essa educação criativa que se desenvolve. O Brasil não tem uma fábrica de celulares, né? Aonde que fabrica celular? A gente pode montar o celular, mas não fabricar o microchip, o processador, né? Essa tecnologia a gente não tem. Não tem. Tem que exportar. Tem que exportar. Então, o Brasil tem todas as matérias-primas. Aliás, importar, né? Importar. Nós temos tudo na mão aqui, tudo que é necessário, só que nós não temos essa iniciativa. Tem uma coisa interessante. Você já foi na 25, né? Já fui. 25, né? Lá no centro de São Paulo. E eu estava vendo um artigo lá da China, que lá na China tem uns lugares parecidos com a 25 de março. Os box, né? Os box. Você chega lá na 25 de março aqui no Brasil, você compra relógio, compra tecnologia pronta, né? Lá na China é diferente. Imagine uma 25 de março lá na China, aonde você chega com um relógio desse, um smartwatch, né? E aí você pede pro o dono lá do guichê, fala, eu quero um smartwatch assim, assado, que levante uma anteninha, que tem uma câmera, que tem um laser. Ele desenvolve para você um novo produto. E são milhares de desenvolvedores. Imagina se um país desse, como é que não cresce? Por isso que a China está nessa velocidade de crescimento. Lá todo mundo desenvolve, né? Hoje está assim. Então, houve um investimento em tecnologia, na educação, um investimento real, né? De base. O Brasil investe em educação? O Brasil investe. O Brasil tem um investimento bastante grande em educação, só que é mal distribuído, né? Entendi. Não chega para quem deveria chegar. Não chega na ponta da linha? Eu vejo assim que o Brasil patina muito na educação. Tem coisas que são prioridades que não estão sendo feitas. Então, tá fazendo de trás para frente, parece, sabe? A impressão que dá. Tá construindo a casa de cima para baixo. Entendi. É a impressão que dá, assim. Entendi. Então tem que começar na base, pegar a criança ali, desenvolver a aptidão dela, ver no que ela, né, ela mais gosta e levar ela para frente. O Brasil perde muitos cérebros, né? Que nós temos a migração, como é que fala? Os cérebros, né? Os grandes pensadores, aqueles que se destacam nas Olimpíadas de Matemática, de Geografia, de Física. Quando você ganha uma Olimpíada, por exemplo, uma universidade de fora já fica de olho em você. Te oferece uma bolsa de estudo e pega esse menino e leva embora. Não é assim que funciona? É assim, infelizmente. Então a gente precisava reter, né? Para que a fuga de cérebros não ocorresse. Mas acontece muito. Acontece muito. E é natural, né?
A pessoa não quer ter uma vida melhor? Exatamente. Se ela teve uma oportunidade de estudar numa universidade, tudo pago, uma bolsa de estudos, ela vai. Então o Brasil precisava reter essa garotada, que nós temos uma garotada aí bastante boa, né? E elas conhecem mais do que ninguém, né? De tecnologia. Então elas precisavam desenvolver, né? Perde-se muito tempo com coisas que não têm valor. É uma pena. E assim, o senhor tá falando aqui e eu vejo quão rico é a geografia, porque eu vejo que é uma matéria multidisciplinar, né? Extremamente rica. E eu me veio um insight aqui, uma lembrança das aulas de história lá. Hitler, ele perde a guerra. Um dos motivos dele perder a guerra porque foi entrar na Rússia por falta de conhecimento de geografia. Porque se ele tivesse conhecimento de geografia, Não tinha entrado. não tinha entrado, não tinha perdido, e graças a Deus que é essa ignorância dele, né? A vastidão, né? No clima, Território, clima frio. não conhecia a topografia, Não o conhecia. clima, e aí a ignorância fez ele perder a guerra ali, Perdeu a praticamente. Que interessante. A geografia. Inóspito, né? Para os soldados da época. Morreram de frio, De frio. não é? E tanto que os russos, eles só recuaram, né? É. Deixa que o clima vai tratar deles, A né? geografia da Rússia é assim mesmo. Eles estão meio que seguros, né? Hoje não mais, porque as guerras já mudaram muito, Tudo né? com drone hoje, Tudo né? Tecnologia. Tudo mudou. A guerra tá diferente, né? A guerra é mais cibernética, né? Uhum. Dá até medo. Dá até medo. Esses dias eu vi um vídeo lá no Instagram, onde um drone, ele chegava perto de uma população assim, não sei qual população que era, não me recordo, e ele explodia, matando todo mundo que estava ali em Meu volta, Deus. né? Então é uma guerra cibernética. Hoje quem tem tecnologia tem o poder, Tem né? o poder na mão. E o medo impera ainda até hoje, né? Meu Deus. Você vê que na questão geopolítica é assim, né? Professor, qual que é as dicas? O senhor tem algumas dicas assim de temas para o pessoal se atentar? O que mais difícil estudar, o que é mais preocupante, o que ele tem que se. Em concurso público aí. Ou o menino que vai fazer o vestibular também, O né? vestibular, né? Nós temos alguns temas, né? Que são os mais recorrentes, assim, dentro das questões geográficas, né? Quais são esses, né? Agricultura, né? Agricultura, geopolítica moderna, a geopolítica, como que o mundo está vivendo hoje, né? As relações, por exemplo, da China com os países da América Latina, tá? Isso é bastante importante, se inteirar com essas as informações nos noticiários, né? Estar inteirado como está acontecendo a economia mundial, global, né? Principalmente com a China, porque a China ela está comprando aí todos os países da América Latina e outros mais, da África também, né? Me parece que existe empresas chinesas estão se instalando. Me parece, professor, que existiu ali o Trump está tentando dar uma segurada. Sim, Mas será que ele consegue na China? Olha, antigamente era o ouro, né? Que era o balizador de tudo. Agora nós temos o dólar, né? Agora nós temos países que estão negociando as economias com a sua própria moeda, que é o caso da China, né? Ok. Já tem países que fazem negociações com o próprio dinheiro chinês. Então, essa preocupação que o Trump tem para eles, né, para os norte-americanos, é justificada por isso, que eles vão perdendo território, né? E quem perde território perde poder, né? A geopolítica é assim. Então, esses assuntos têm que estar bem afiado na cabeça do que vai prestar o vestibular, prestar concurso aí, né? Agricultura, urbanização, né? Urbanização, como as redes, né? As redes se comportam dentro da urbanização, que as redes são o quê? São os fluxos. Fluxos de pessoa, fluxos de capital. Esses fluxos que têm que estar inseridos na hora de estudar para a geografia, né? Quais são esses fluxos? Capital, financeiro, fluxos humanos, né? As questões urbanas, a metropolização, né? Metropolização, porque há uma desmetropolização. O que é desmetropolização? É quando a metrópole vai perdendo para outras regiões, por conta da guerra fiscal, por exemplo. Ok. Né? Por exemplo, o senhor citou aqui a Zona Franca de Manaus. Zona Franca, nós não temos aqui a divisa com Minas Gerais, Extrema? Isso. Quantas empresas que não estão mudando para outras cidades por conta da guerra fiscal? Vai desmetropolizando, né? A guerra fiscal. Então, esses temas são bastante importantes.
urbanização, eu falei, né? As questões do meio ambiente, desmatamento, as questões climáticas, né? Esses temas são os mais relevantes aí que o aluno tem que estar buscando informação, saber como que o texto de apoio ele funciona, né? Você deve saber mais sobre isso, porque você é especialista em concurso, né? Eu sei de como é no Enem, né? E na FUVEST. Um é mais conteudista, o outro trabalha mais com os temas de atualidades, né? Agora, eu não sei, assim, dentro do concurso, que eu não sou especialista, né? Como é que eles trabalham isso. Então, mas quem estuda para o Enem e para a FUVEST consegue se desenrolar. Consegue. Não consegue? Porque a régua é A alta. régua é alta, né? É. Então, seguindo a base do Enem e FUVEST, tem um bom desempenho em geografia, né? Dentro desse concurso. Ótimo. Gente, que privilégio. Ó, o senhor vai ter que vir mais uma vez. Vou ter que vir, né? Porque Porque, tem ó, tanta- eu não falei da avestruz ainda. Eu não falei do livro. Eu não falei do cogumelo. Tem tanta coisa pra Não, falar. mas do livro a gente vai falar. Ah, vamos Mas o senhor falar. vai vir a parte 2. Vai fazer mais. Vamos fazer a parte 2. Vamos falar de geopolítica. Eu gosto muito de geopolítica. Eu acho esse assunto muito importante. A gente tem seguidor que segue aqui. Seguidor que segue aqui, óbvio. Né? A gente tem o seguidor nosso aqui. E a gente fala sobre investimentos. Né? E falar de investimentos, policiais que nos acompanham aqui, que já são policiais, Criptomoeda. é falar de geopolítica. É. Porque isso impacta na economia. O senhor falou uma palavra importante, custo Brasil. É importantíssimo discutir o custo O Brasil. próximo passo, né? Então, tá convidado. Eu amo esse tema, né? Legal. A gente teve um tempo atrás que recebeu aqui, né, Parra, um coronel, ele é comentarista da Jovem Pan, é o Coronel Marques, ele é professor também, e a gente, quando vem falar de geopolítica aqui, é um dos temas que eu mais amo. Eu acho que legal. o tema, e o senhor tem conteúdo, gabarito para isso, inclusive é escritor também. Procure o livro dele, está na Amazon. Coloca na Prime. gente na tela, fazendo um favor. Ajuda. Parra, olha, a geografia de Jesus. Vai encontrar na Amazon o livro dele. O senhor pode descrever pra gente brevemente o que diz essa riqueza, esse livro aí? Eu quis fazer, né? Escrever em um livro. Na verdade, não só um livro, né? Esse aí que tá na tela é os milagres aí e fenômenos da natureza. Eu quis mostrar a forma física de tudo por onde Jesus passou, né? Os fenômenos naturais, como eles se comportam na geografia. Mas que interessante. Né? Eu tive esse insight, né, vamos dizer assim, de fazer aí uma analogia com aquilo que a Bíblia fala com a ciência, né? Porque às vezes o que parece que a ciência e a espiritualidade estão muito distantes, né? E eu quis trazer isso mais para perto. Ah, não. Então vamos fazer o Né? seguinte. Então, ó, Essa questão é muito interessante. já vamos marcar um podcast sobre esse conteúdo, sobre esse livro. Isso. Quem quiser tá na Amazon ainda, só que apenas E-book. o e-book, né? E-book, né? É. Brevemente eu estarei fazendo ele físico, Físico. né? O livro mesmo. Então nós vamos fazer um podcast sobre esse tema. Pode ser? Pode? Pode ser, pá. Bom, se eu quiser deixar marcado pra semana que vem, Pode a ser. gente já vai fazer, porque é um tema. Ó, só isso aqui pra mim já é um tema lindo demais. Esse aí tem bastante assunto. Tem né? muito assunto. Tem. É rico. Trazer a espiritualidade e a ciência, que elas podem caminhar junto, né? Vamos fazer então a semana Vamos que vem? fazer. Fechou? Fechou. Então, vocês vão ter a continuação desse podcast. Já está marcado aqui a semana que vem. O nosso próximo podcast é com o nosso ilustre. E encontre, siga ele nas redes sociais. Ah, geolografia, né? Geolografia. Isso, quem quiser seguir lá, conteúdos dinâmicos ali no Instagram, tá? Geografia, nós temos bastante seguidores ali, o pessoal interage bastante. E eu mostro ali a geografia de uma forma prática, né? Às vezes uma forma de um passarinho está se comportando, eu mostro que a geografia está presente ali. Como um rio intermitente acontece, né? Principalmente no Oriente Médio, aquele rio com um leito seco, de repente vem ali uma enxurrada, nada mais é do que um rio intermitente voltando à vida, né? Então, essas coisas aí que vocês veem na internet, tem todo um preparo geográfico por trás, né? Só precisa desbravá-lo, né? E indicar o que é, né? Senão Ótimo. não entende. Segue lá, Instagram, segue o professor. Tem YouTube também? Tem YouTube, é tudo geolografia. Geolografia no YouTube e no Instagram. Na verdade é geografia com um Lu no meio, né? Que o Lu sou eu. Pronto. É o professor Luciano. Isso É o professor Luciano. Gente, Deus abençoe vocês. Vai ter o 2 então. Vamos falar sobre o livro dele, essa geografia e Jesus, a espiritualidade e fé, né? No próximo nosso podcast.
acompanhe a gente, indique, se inscreva no canal. Um beijo no seu coração. Deus abençoe, professor. Obrigado pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço. Foi um privilégio, um assunto extremamente rico, além de contar os causos. Causos. Os causos da vida, né? Tem mais causos por aí, viu? No próximo vai ter causo também. Tá bom. Parra, obrigado. Estamos recebendo a visita palmeirense, a Larissa também, obrigado. Deus abençoe vocês e até a próxima, gente. Fica Tchau, com tchau. Deus.